Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao Papo em Flow. Essa é a nossa segunda live do projeto. Semana passada a gente teve alguns problemas técnicos, né, logo de cara, e eu acabei perdendo a apresentação do projeto em si, né? Então, eu gostaria de começar a falar para vocês, né, um pouco do processo do projeto. E eu acho que vai ser bem interessante, bem divertido, tá? Então vamos lá. A ideia do Papo em Flow é trazer uma série de lives, onde eu pretendo, uma vez na semana, trazer algum pai, alguma mãe ou algum profissional, né, que possa contribuir de alguma forma para um paternar mais leve, ainda que não seja pai e mãe. Né? A ideia é justamente uma troca bem fluida de ideias. Eu realmente ainda não sei nem o que eu vou falar aqui, para ser sincera. Então, assim, vamos realmente se permitir ao flow. É um desafio, mas assim como é o desafio a parentalidade consciente. Eu acho interessante também trazer a ideia para vocês de que eu não vou trazer aqui só pessoas que pensem da mesma forma que eu, só pessoas que ajam da mesma forma que eu. Justamente para a gente conseguir uma diversidade e uma pluralidade de ideias, eu acho interessante trazer pessoas que têm ideias diferentes. Né? Aqui a ideia é trazer um papo descontraído, né? Que façam reflexões. E eu já faço essa análise com vocês porque pode acontecer de alguma coisa que a gente vira falar, não necessariamente hoje, porque hoje é um tema meio polêmico, né? Mas eu não quero que vocês levem para o pessoal nada daquilo. Eu não estou aqui para julgar, nem para fazer qualquer tipo de apontamento para as pessoas. Estou aqui para fazer reflexões. Se fizer sentido para você, ótimo. Se não fizer sentido para você, tudo bem também. Segue da forma que você acha. E se por acaso alguma coisa que a gente vier falar aqui, né, te despertar algum sentimento de culpa, né, eu também convido você a um olhar não através da culpa, porque onde há culpa não há autorresponsabilidade. A ideia é justamente a gente conseguir permitir uma parentalidade mais consciente. Então, esse é o intuito do projeto, tá? Além disso, para quem ainda não conhece o perfil, né, o perfil teve uma reestruturação recente, né, então eu vou querer falar um pouquinho para vocês, né, do perfil. O perfil originalmente era Bebê Bom de Boca, onde eu falava principalmente de introdução alimentar, de apresentação de alimentos, enfim, né, de uma forma respeitosa, juntando a disciplina positiva, juntando várias questões, né, nesse sentido. Só que com o tempo, ainda que o nome continuasse Bebê Bom de Boca, ele deixou de ser exclusivamente para introdução alimentar. Então, com isso, a gente começou já a trabalhar coisas de educação, de atividades, de brinquedos não estruturados, coisas que eu já tenho feito agora com a mudança do perfil. A princípio, nem era uma ideia profissional o perfil, era realmente trabalhar como uma rede de apoio, né? Porque eu via muito na época uma questão de rede de julgamento ao invés de rede de apoio. Então, com isso, eu realmente quis trazer isso para mostrar para as pessoas que elas não estavam sozinhas e tentar contribuir, né, de alguma forma com os perrengues que eu passei e eu não queria que outras pessoas passassem sozinhas. É, a questão do meu trabalho em si, né, é muito importante a gente analisar assim que tudo que tem relação com a alimentação também tem a ver, a gente pode ampliar para a questão da educação infantil e para nossas relações, não só com os nossos filhos, como com nós mesmos e com outras relações que a gente tem. Né? Então, diante de tudo isso, o meu trabalho ele tem por base a gente falar de temperamento, de sombras, de feridas emocionais, de disciplina positiva, de Montessori, fazer um misturado disso tudo, né? Um misto disso tudo, uma mescla, né? Eu acho muito interessante isso, não sou a favor de extremos. Eu gosto muito de pegar um pouco daqui, um pouco dali. Eu acho que com isso a gente ganha mais, faz uma mescla legal e com isso a gente consegue chegar num lugar, né, muito melhor juntos. Então essa é a ideia do Papo em Flow, né, e da parentalidade em Flow que eu convido vocês. A ideia também é trazer pais, como eu falei também. Eu tô até vendo, começar a ver com alguns pais que queiram participar e trazer a versão deles, a visão deles, e eu acho que isso vai ser bem interessante pra gente. Pronto, já apresentei basicamente, espero que dessa vez dê tudo certo da live, a gente não perca como semana passada. E então eu vou chamar a pessoa dessa semana, é a Raiza, eu vou chamar ela aqui. A gente hoje vai falar sobre
a tendência, eu quero que vocês pensem muito nesse aspecto, né? De não estar E aí, realmente. Ei, tudo bom? Conseguiu. Bom, já tá peraí melhor que que eu tô semana ajustando o passada. filtro. Tá. Vai ajustando o filtro enquanto eu acabo de falar aqui, então. A ideia da gente não é polemizar nesse sentido de trazer mal-estar nem nada, né? Realmente trazer uma ideia para que a gente pondere, para que a gente chegue realmente numa parentalidade consciente e mais leve. Né? O pessoal está entrando, sejam muito bem-vindos. Pessoal, eu já vou pedir para vocês para E aí, comentarem, para enviarem para as pessoas, para dar coraçãozinho aí para essa live durar, porque o perfil ainda é relativamente novo, então vamos lá. sim, Pessoal, um beijo para vocês, todo mundo que falou aqui. Então, vamos lá, Raiza. Como é que você tá? temos bastante pais querendo participar da live já, não? Oi? Paz, tem. Tem. Eu até conversei com um hoje e tô conversando com uma galera boa aí que daqui a pouco eu vou chamar eles também. É porque acabou que a gente, assim, vai fazendo uma live na semana. Já tem umas pessoas que eu já tô pensando, Sim, né? Mas com certeza a ideia é trazer paz é também, um que eu ano de acho que vai live. ser bem legal. Então, Acho que é. Então vamos lá, Raiza, se apresenta aí, fala um pouco de você. tá, ai meu Deus. Então, gente, eu sou a Raiza, tá? Eu sou mãe de duas crianças, da Heloísa, que tem 1 aninho, e do Nicolas, que tem 3. A gente, eu venho passando por um processo de desconstrução, seria isso, essa palavra, da É, maternidade em si, né? A gente tem buscado quebrar alguns ciclos aí na maternidade, e aí entrou muito essa questão, assim, que a gente tem conversado muito com a Karine, de referência na maternidade, né? Da gente com as crianças em si. E aí eu tenho focado também bastante em alimentação. Até mudei, eu focava muito nisso no outro perfil, e aí agora a gente criou esse novo, que tá indo, né, a passinhos, bem devagar, bem pequenininhos, mas, né, vamos, né, tô continuando nessa ideia de alimentação e tentando ser uma mãe um pouquinho melhor. isso é interessante, porque a Raiza, gente, aí eu quero que ela conte um pouco da experiência dela. A Raiza perdeu mais de 40 quilos com essa Sim, reeducação alimentar e acabou que justamente com a introdução alimentar da Elo, né? E isso é interessante, a gente sim, vai falar muito disso ainda, mas pode já é, começar aí. eu engordei 45 quilos na gestação da Heloísa. 45, gente, é muita É coisa. muita coisa. E aí, até eu conseguir começar a perder esse peso, cara, eu fui em uns 3 nutricionistas diferentes. Eu ouvi, tipo, umas 3 orientações diferentes do peso estacionado, entendeu? Até que, tipo, eu falei, ah, não, quer saber? Eu consigo me virar sozinha. E aí eu comecei, e pesquisa e estudo, e pesquisa e estudo, eu pensei, poxa, meus filhos têm que comer bem. Por que que eu não estou comendo igual os meus filhos, entendeu? E foi aí que eu Uhum. comecei a perder peso. E aí foi 1 quilo atrás de quilo, e hoje eu perdi 40 quilos. É muita coisa, é muita coisa. E essa questão aí é uma coisa interessante também, porque eu já vou te perguntar sobre isso também. Porque, assim, a princípio a live a gente vai fazer um link aqui rápido da live passada, né? Sim, Porque tem tudo a ver logo essa questão da referência com a questão da alimentação, né? E a primeira live do perfil foi sobre alimentação justamente por causa do viés inicial do perfil aqui, né? Antes da gente mudar, apesar de hoje ainda ser um tema, assim, um subnicho que de vez em quando eu vou trazer, aham, né? Mas é muito interessante a gente falar sobre referência, que no caso da Raiza, aconteceu assim, ela foi direito na introdução alimentar do Nico, perdeu um pouco a mão, né? E aí bastante. é, ficou meio desestruturado, né? E aí com isso você está vindo nesse processo de reapresentação, de reintrodução alimentar nele, né? Sim, é porque é aquela coisa, né? Quando eu engravidei da Heloísa, de tanto falarem pra mim na gestação do Nicolas, você tem que se permitir, você pode comer sem culpa, né? Faça isso. Na amamentação você recupera. E do Nicolas, realmente eu recuperei muito rápido. Eu achei que fosse ser igual. Então a gente começou a entrar naquela de pedir pizza toda semana, pedir hambúrguer toda semana. Então, tipo, 2, 3 vezes na semana a gente tava comendo porcaria. E aconteceu o Uhum. quê? É bem aquilo que vocês falaram na live anterior. Fica disponível para criança, né? E é muito mais Uhum. interessante para ele a pizza do que o Uhum. brócolis. Sim. E aí, tipo, É. acabou que. E aí não ficou aquela coisa assim, a gente foi permitindo, entendeu? Ah, depois vai ser mais tranquilo, né? E não. Não, Né? Porque foram é. 9 meses da gestação comendo errado, e mais aí uns Uhum. 6 meses até iniciar a introdução alimentar da Heloísa. Né? E Então, o tipo, Nico tá novinho ainda, então a gente tá falando aí com ele já tava com 2 anos aí.
né? Deve ser Sim, por aí, né? Quando. é 1 ano e 6 quando a gente começou a se permitir, assim, entendeu? Deixar, Ah, um ano e não, 6, vai, então. vai que é tranquilo, É. E né? isso é E uma aí coisa agora ele tá interessante, com porque ele tá com 3 anos e seis e meses já. 6 meses já, é. Ele só 3 meses mais novo que o Gustavo. Então, assim, isso é interessante a gente trazer, porque essa questão da introdução alimentar é uma coisa que eu estava falando na live passada, e isso calha muito da questão de você ser mais fácil você programar uma criança, e o programar, por favor, Sim. né, é muito entre aspas, que a gente está falando do ser humano, Do né, que do reprogramar. que reprogramar depois. Sim. Né? As pessoas às vezes ficam falando assim, não, mas você não precisa ser dessa forma, né? Flexibiliza. Só É que muito no mais começo é onde fácil, você né? está Vai fazendo comer, a não vai fazer mal. programação. E o começo é quando você está fazendo a programação. Se a criança está logo no início da introdução alimentar e você me pega e dá chocolate, dá açúcar, dá outras coisas, essas coisas são mais Sim. paladosas, mais viciantes do que qualquer outra Nicolas, coisa. com 6 meses, já deram o primeiro chocolate pra ele. Foi aquela coisa assim, tipo, Thor, e eu pegar, pegar puxar e falar, não, espera mais É, um pouquinho, depois você deixa. E e aí que a foi quando gente a fica gente, né? super mal, né? Com isso também, porque o Sim, pessoal também leva muito a mal, né? Assim, sim, as você fala, escolhas, não, né? ele não come ainda. A pessoa já fica tipo, como assim ele não come ainda? É verdade. Né? Aí que nem E. refrigerante. Agora que ele experimentou, né? Ele não toma refrigerante. Ele Uhum, experimentou e eu falo, não, ele não toma. Todo mundo, como assim? uhum. Ele tem 3 anos, não toma refrigerante? Que É, absurdo. o pessoal se choca muito. É que nem assim, esses dias, assim, para dar exemplo meu, e depois você me dá uns exemplos aí que você for pensando também em relação a ser modelo, né? Pra gente Uhum, ir pensando a respeito disso. Né? Eu pensei assim, dois modelos. Esses dias, até postei nos stories quando eu tava com o Gustavo comendo, e eu pedi um suco de maracujá sem açúcar pra gente. E uhum. aí, no meu, como ele toma geralmente as minhas coisas e a criança fica de olho naquilo que você está comendo, o que que eu criei para mim? Né? Não significa que eu tenha parado de comer as outras coisas, senão eu tava bem, bem magra igual o Gustavo, mas assim, eu como geralmente longe dele, né? Assim, eu tento não Aham. trazer essa referência para ele quando eu vou comer. Mas quando eu tô com ele, por exemplo, o suco de maracujá ali, eu tomo sem açúcar junto com ele. Eu pego os sucos, todos, o que que ele for comer, estamos comendo a mesma coisa, ele observa, tipo, ah, beleza e tal, a gente come e é numa boa. Né? E uma outra referência que a gente também vê muito disso, de como que a gente é referência para as nossas crianças, foi um exemplo também que eu citei na live passada, de uma mãe que me procurou quando viu que o Gustavo comia muito assim bem, e comia maçã, comia fruta e tal, e falava que o sonho dela era que o filho Ele começa comesse uma festa. maçã. E aí a gente fala assim, tá, mas como é que funciona aí, né? O que que vocês comem e tal? Não, ele adora pizza, adora refrigerante, adora coisa. Eu falei assim, mas tá, então isso aí você já tá me trazendo informação de que isso está disponível, que foi o que você falou, né? Tipo, já tá trazendo à disposição da Sim. criança, né? A criança não arranja uma pizza sozinha. E aí, tá bom, mas Sim, como é pois que é. é essa frequência? Ah, 2, 3 vezes na semana a gente tá pedindo pizza. Falei, poxa, tá, ok. A Aham. nossa realidade aqui um tempo atrás. Então, fala, entendi. E aí você quer que sua criança coma, tá bom, vamos lá. Não, e eu já tentei levar pra merendeira da escola, já tentei não sei o quê. Tá, mas como é que é o lanche da sua criança na escola? Ah, não, é a única coisa que ele come é o bolo de chocolate com recheio de brigadeiro. Falei, ah, e você tá querendo que a sua criança coma a maçã, entendi. Então vamos lá, como é que é o seu dia a dia, como é que é a sua refeição, enfim, né? Como é que funciona? Vocês sentam à mesa? Não, não tem horário, não tem regra para sentar à mesa para comer. Tá, você come legume, come as coisas? Não, eu quero que ele simplesmente vá e coma. Falei, mas peraí, cara, não faz sentido. Que Tá referência que você está fácil, né? sendo para essa criança? É a receita do que não fazer, né? Então, assim, Exatamente. são essas coisas que as pessoas não percebem que a gente é muito referência. A gente querendo ou não querendo, a gente é referência para as nossas crianças. A questão é se a gente vai ser uma referência positiva ou negativa. Isso vale tanto para comportamento também, né? Para tudo, para tudo. É isso. Por isso que eu estou trazendo esse link, porque realmente é um link que dá para a gente É aproveitar e uma o coisa que, pessoal uma ver. coisa que puxa a outra, né? Uma coisa não se É, dissocia da outra, não se dissocia. sim, aí tem a questão de alimentação. Até um tempo atrás, não. Até recentemente, assim, o meu marido, ele se esconde para comer doce. A gente tem lá o armário alto, que eles não alcançam, Uhum. né? E aí, tipo, quando tá assim, muita vontade de comer doce, a gente tá naquele período assim, as crianças não vão comer nada de doce, né? Nesse período, nada, como recompensa, talvez, futuramente.
Aí é super comum, tipo, cadê o pai? Ou cadê a mãe? E estamos lá comendo doce escondido. Já para não dar esse exemplo né? Tipo, mas a mãe pode, por que que eu não posso? Né? Uhum. Que nem ele chegou para minha mãe, acho que antes de ontem, que eles ficaram lá. Aí a mãe fez a sopa, lá que a tarefa da escola eles fazer que é sopa. Aí ele pegou e mas a minha mãe amassa. Aí depois meu tio, ele toma muito refrigerante, ele, não, mas a minha mãe, a minha mãe dá pra mim. Tipo, eu não dou. E a minha mãe ficou tipo, mas tá errado. Entendeu? Não é assim. Porque justamente a gente deu uma. Saiu assim, né? Então às vezes ele puxa. Tem 3 anos, mas a memória tá lá, né? Tá, ele já conhece, né? Não é uma coisa que ele desconheça, assim, né? Sim. Tá na Aí memória dele. ontem a gente tava falando assim, nossa, que saudade de comer pizza, né? Brincando dele. Eu quero de chocolate, com carninha. Bonitinho. E Mas estamos aí isso daí. fechando o mês em pizza. Não, aí é a questão que vai entrando na exceção também. Eles vão crescendo, a gente vai fazendo isso. Mas se a Sim, gente já coloca a exceção como regra, a exceção deixa de ser exatamente. exceção. E é esse que é o maior desafio aqui em casa agora, entendeu? Deixar a regra deixar de ser regra, entendeu? Que era um negócio Uhum. muito constante. Então agora a gente está reapresentando. Que nem ontem foi a história da abóbora, né? O Nicolas, É, tipo, primeiro servia a abóbora, né? Pra daí ele falar, não, eu quero, não quero. Ele foi, cheirou, entendeu? é. O pinhão E também vai. foi a mesma coisa, ele pegou, tentou descascar, eu falei, não, não quero. Aí tenho mais lá, depois eu apresento de novo, entendeu? Porque antes ele É, era doido, o doido do pinhão, o doido da abóbora. e de repente às vezes deixou também de comer por muito tempo e realmente acaba esquecendo, Sim, querendo né? ou não, um pinhão é uma coisa que a gente vê aqui a cada 6 meses, né? Ah, A é. gente Eu acho vê que eu um fui pouquinho pinhão, mais eu até, acho a que gente eu vê não mais, vejo. Acho que a pinhão eu gente não vê vejo mais no pinção, não. inverno. É. O Pablo aqui Aí falando assim, tirem as crianças da sala agora. É, pois é. estão dormindo. É um exemplo daquilo que não é para se fazer, né? E eu acho interessante quando a gente cria né, essas referências assim, porque que nem também eu publiquei esses dias da questão do fast food. Que eu fui com o Pablo no Burger King, e aí, tipo, tinha na mesa hambúrguer, tinha batata frita, tinha sorvete, tinha refrigerante. E a gente tinha Uhum. pedido para ele um que vinha com água de coco e maçã. E aí ele ficou super feliz com a água de coco com a maçã dele e comeu. E nem ligou para as outras coisas que estavam lá. Ficaram assim de boa, Sim, sem nem. no início, quando a gente ia muito em shopping, a gente fazia isso também, só que daí a gente fazia, não de oferecer a mesma coisa. A gente servia pra ele a refeição dele primeiro, a gente parava geralmente no buffet, aí ele comia, e aí quando a gente ia comer a besteira, ele já, não, ele já tava satisfeito, entendeu? Uhum. É, Aí ele também tem não, isso, ele né? não forçava. É. Mas é aquela coisa, Ah, ele fica tipo, que isso, né? é. Já erramos Eles vão nesse, corrigir. nesse ponto de leve, Mas estão assim. recorrigindo, e olha só como é que realmente isso é uma coisa muito potente pra gente até. Porque quando se permite, olha só, o tanto que você emagreceu e a questão da própria saúde, né? A gente não tá falando só aqui Nossa, de porque emagrecimento. questão de saúde, tipo, eu sou outra mulher agora, entendeu? Mas Eu não ué. conseguia. Aqui o quintal, ele é enorme, assim, eu não conseguia chegar no portão sem ficar ofegante, entendeu? Uhum. Agora eu consigo dançar cabeça, ombro, joelho e pé, sem passar mal antes de acabar a As música. duas, com os dois ainda. A Ana tá falando aqui também que a Helena ama pinhão. É a pessoal do sul aí, já acho que fica mais fácil até de Sim, achar pinhão, né? sim, E tem esse aqui dia também sabe assim, que você postou nos seus stories também, esses dias, quando você foi, que o Nicolas queria um docinho e aí você deu uma a maçã pra ele. maçã. Conta a história. Então, ele queria tomar Nescau de manhã. Aí a gente acordou brincando, tudo. E o filho, o que você quer comer? Ele, quero doce, eu quero doce, eu quero doce, eu quero Nescau. Eu, não, não pode ser uma fruta. Ele, não, eu quero doce, eu quero doce. Então, tá bom, a mãe vai te dar o doce. E aí a gente, né, faz tudo brincando, tudo, né, exagerado, Aham, que daí vai, pra eles é sensacional, né? Se minha verdade, mãe deve está ser tão mesmo. animada, é divertidíssimo. Deve ser alguma coisa boa. Sim, aí eu fui, cortei a maçã em palitinho, que nem batata frita. Não, não, é filho, é doce, é doce, é doce. Aí ele, não, mãe, é batata. Não, não, filho, come, é doce dele. Isso não é doce. Isso não é doce. Mas Mas aí depois comeu, com a essa maçã inteira, empolgação, ele sim. foi e comeu. E Aham, comeu, gente. comeu Isso aí. tudo, sem reclamar. A Heloísa foi na onda também, se acabou na maçã. Foi, É tipo, até o interessante isso. auge, assim. Até porque também tem isso, né? Porque como você tem dois, um é referência para o outro. O mais velho vai ser referência para mais nova. Então, a partir do momento que ela Positivo e vê, tipo assim, ele negativo. falando. Pois é, positivo e negativo de novo, né?
Quando a gente veio, tipo assim, aí ela veio, ele falou assim, eu quero isso, eu quero doce, eu quero não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco ela vai, não sabe nem o que que é doce, não sabe o que que é nada. Mas aí Uhum. ela vai e vai repetir aquilo dali, E aí né? ela Então, faz se ela... exatamente a mesma coisa. Exatamente a É, mesma coisa. Tem nem um ano direito. Tem mas nem, é, e ué. já faz exatamente a mesma coisa. Entendeu? Se ele Ele é a faz, referência ela dela. já não, É a referência pra dela. Então, brincar. isso também é importante para quem é mãe, né, de dois, três, enfim, né, que o primeiro tem uma referência legal e uma aceitação até legal, né, para que ele sirva de um exemplo positivo para a criança, né, que está ali. Sim, o pró de eu ter tido os dois, assim, uma idade próxima, é que ela mesma exerce referência nele. Entendeu? Uhum, Então tem coisa que ela tá descobrindo agora que pra ela é sensacional. E aí a uhum. empolgação dela chama ele. Ah, isso também Entendeu? tem, Coisa que eu verdade. imagino que se ele fosse um pouquinho maior, ele já falou, não, tá errado. Entendeu? Mas agora, Bem como a ligadinho. idade é próxima e ele tá nessa coisa de redescobrir, pra eles, né, acaba que fica um pouquinho mais fácil essa proximidade de idade deles, assim. Isso é verdade. E aí a gente parte então para a questão da referência num aspecto mais polêmico, né, Rai? Vamos trazer um Comportamento. pouco. Isso. É o Ai, nosso, né? Vamos trazer a o análise pra nosso gente, porque comportamento. é isso que faz a diferença, né? É o nosso comportamento. Nós crianças, a gente tem a tendência a colocar sempre a culpa na criança, né? A terceirização da criança, mas na verdade a gente tem que puxar essa autorresponsabilidade pra gente. A gente é a referência, né? O adulto é a causa, a criança é a consequência disso dali, né? O É que efeito. nós esquecemos como, né, é ser criança. Então é aquela coisa Exatamente. assim, a gente só lembra, tipo, a nossa referência assim, na nossa cabeça da adolescência pra cá, então a gente tem uma ideia diferente, entendeu? É Assim, verdade, e exatamente. aí que nem hoje eu acabei entrando numa discussão nessa questão de comportamento, onde a menina tava desabafando e tal, porque ela chamou a atenção da irmã, né, mais nova, de 8 anos, e a irmã mais nova foi lá e virou o chinelo da mãe, do Hum, irmão, do filho da irmã, né, uhum. nessa superstição que daí a mãe morre. Aí ela falou que deu um tapa na irmã. Aí eu falei, cara, isso é tão errado de tantas formas possíveis, assim, É. porque hoje, pode ser que agora, nesse exato momento, depois que a criança levou o tapa, ela não apresente um comportamento que seja negativo. Mas depois, ela vai achar que dar esse tapa porque contrariou o colega é normal, Uhum, sim. entendeu? O puxãozinho de É. cabelo é normal, entendeu? Sim. E são as Aí, nossas tipo, referências, né? E é isso é o que a gente traz para eles. Porque sim, quando aí pode falar, não vou te cortar, não, vai lá. Depois. desculpa. Aí, Não, assim, vai quando a lá. gente pega pega e puxa essa reflexão, nossa, mas tá errado, né? Você tem que pensar em como ela vai ver esse comportamento no futuro e como ela vai reagir a isso no futuro. Né? Ela falou assim, mas se eu não bater, ela não vai aprender e a vida vai bater depois. Mas a É vida não difícil. vai te dar um tapa, um pontapé. A vida vai te É, querer que você reaja a ela de uma forma mais sábia, não de uma forma é, agressiva. é, Entendeu? A vida não te bate literalmente. não. E é a mesma questão que a gente analisa quando até as crianças, quando as pessoas falam assim que tem que causar frustração aos filhos porque a vida vai frustrar. E aí tem que preparar para a vida, etc. E assim, são coisas que são surreais a gente pensar, porque a vida em si, você não precisa produzir frustrações, é exatamente por isso. Você não precisa produzir Porque a vida já vai frustrações, você tem que trazer. ser, exatamente, tem que ser o porto seguro e tem momentos para isso. Num primeiro momento, a gente acolhe. Eu acho muito interessante, a Montessori ela traz até pra gente isso, uma comparação da criança com uma plantinha, né? Só que com a criança, a gente geralmente fala assim: a criança chegou no ambiente, a criança tem que se adaptar ao ambiente. Mas A criança quando do é uma papel em planta, branco, né? mas e quando a criança, quando trata de uma planta, o que que a gente faz? A gente vê se o ambiente está adequado, se tem terra suficiente, se tem adubo, se está com muita exposição a sol, se está com muito vento, se está com muita Sim. chuva, né? O que que você pode fazer para proteger a plantinha ali enquanto a raiz dela ainda está fraca, ela está em desenvolvimento, né? E Enquanto quando ela esperam que a está gente pegue madura o simplesmente. suficiente, pois é, e aí É, quando ela tiver madura, tipo assim, não, realmente ela agora já tem uma raiz fixa, já tem uma coisa bem estruturada, agora você está pronto para ir. Só que com a criança, a gente não tem essa ideia. Mesmo sabendo que a sim. criança não tem uma maturidade neurológica, mesmo sabendo da imaturidade mesmo dela, de lidar com sentimentos, né, enfim, e tudo, e aí a criança ela tem que se adaptar ao meio ambiente. E eu tava conversando muito com a minha mãe hoje sobre isso. Porque eu tento trazer ela para essas reflexões junto comigo, porque ela, fora eu e meu marido, é outra pessoa que mais fica com as crianças, né? Uhum. E aí ela pegou e fez a brincadeira assim, tipo, ai, mas é só dar um beliscão pra parar. Aí eu falei, mãe, você daria um beliscão na sua colega de trabalho pra ela parar e ficar quieta?
Não, mas dá vontade. Mas dá vontade, mas é insegura, né? É isso que você faz. E se Sim, você não faz, você tem as consequências também desse comportamento seu, né? Na exatamente. sociedade. Aí é aquela coisa assim, a gente não tem essa empatia com a criança, né? A gente acha Hum. que a criança é um mini adulto. A gente Uhum. espera que ele tenha comportamentos que não são para a idade dele, né? Não tá. E aí, caramba, que nem a Heloísa veio da cidade vizinha até a nossa casa aqui chorando, entendeu? Tadinho. E aí é aquela coisa assim, ela não sabe falar, ela não sabe Uhum. comunicar. Se tem alguma coisa pinicando, se ela tá com fome, se ela tá com Uhum. sede, se ela tá com sono. A reação dela é chorar. Aí imagina se, tipo, porque ela está chorando muito, eu vou lá e pioro a frustração Uhum. dela, Não, entendeu? e ela Aí, tem os mecanismos dela também de se comunicar. Como é que ela vai comunicar que alguma coisa está incomodando, se não através do choro? Ela ainda não sim. consegue se expressar, ué, né? E quando às vezes consegue se expressar de uma maneira muito limitada. E eu acho Sim. interessante isso, E aquela porque se a coisa, né? gente Só pai sabe. e mãe entendem, né? Pois realmente, a gente que tem que se virar ali também para entender. Mas eu acho interessante até assim, trazendo. Veio um monte de coisa na minha cabeça. Assim, o problema é organizar isso para falar. Outro exemplo até da questão da Montessori, que você me lembrou aí agora, da questão da mãe e tal, da criança. Como é que quando a gente observa a criança, a gente percebe que a criança tem senso de ordem também, a criança tem. Qualquer às vezes, mudança numa estrutura, numa rotina dela, pode gerar algum tipo de. Um fator de complicação até no comportamento dela, que teve uma vez que a Montessori estava numa fila de banco e aí tinha uma mãe na frente dela com a criança chorando muito, uma criança pequenininha, e ela com um casaco no braço, apoiado assim e tal, e a criança lá e ela tentando ver nada da criança, né, de parar de chorar e tal. E aí a Montessori cutucou a mulher e falou assim: Eu posso interromper só um pouquinho? Coloca o casaco. Aí a mulher olhou assim pra ela, tipo, como assim? Tá, mas eu vou colocar o casaco. A criança parou de chorar. Por Ué, quê? Casaco é pra vestir, não é pra estar no braço. Para faz criança, sentido. entende? Assim, então, assim, são pequenas coisas no ambiente que a gente, se a gente estiver realmente focado para observar e para realmente compreender a criança, não como uma vilã, né, mas como alguém em desenvolvimento que pode estar perturbando ela naquele sentido ali, é muito grande. A gente estava falando da questão da empatia que a gente tem pelos adultos, e é chocante a gente pensar nisso, porque assim, a gente quer tratar ela como adulto, mas a gente tem empatia pelo adulto. E assim, a gente Mas não fala tem muito empatia assim, por ela. agredir mulher é crime, agredir outra pessoa é crime, agredir idoso é surreal, agredir E é, cachorro, animal, também é extremamente absurdo. Mas a criança tá tudo bem, é um instrumento, é uma ferramenta de educação. sim. Sabe? Assim, Aí, é e não é surreal. só a violência física, né? É a Não, verbal não, é. também. Aí que nem Sim, é o verbal comentário ali, não também. consigo voltar sem sair. É, Mas, tipo, imagina a pessoa que você mais ama falar que você é um incômodo. é verdade. É, Entendeu? ué. É uma coisa que machuca, entendeu? Machuca. E aí, sim, a gente Machuca. pode não ver o resultado agora, mas Não, acaba que geralmente a vê gente vê meses mais depois. lá na frente. Com criança, tipo, você vê o resultado meses depois. Às vezes até Entendeu? adulto. A Jaque está falando aqui, né, que o lúdico é fundamental mesmo, mas lá atrás, né, que realmente, assim, para lidar com as crianças, o lúdico é fundamental. E está falando também que o que eu sempre digo, você quer que seu filho tenha medo ou respeito por você. É exatamente isso. Né? A Exatamente. gente tem que parar para analisar, porque a gente às vezes confunde, aliás, a sociedade induz muita gente a confundir educação com adestramento. Porque se a gente analisar tudo aquilo que a gente quer, que acha certo fazer com as crianças, a gente está querendo adestrar. E a gente não cria um ser humano adestrado, até porque lá no futuro a gente quer adultos com força de vontade, com presença, que saiba defender o seu ponto de vista, que seja forte, que consiga contrariar os outros. Mas quando é criança, não pode fazer isso, porque isso é errado, você tem que obedecer cegamente. Né? A Carol tá Sim, falando aqui. Imagina quem você mais ama na vida ficar te frustrando a todo momento. É, sobre a questão da frustração, né? Então, sim. Que fala aí. é aquela coisa assim, a criança, né, por exemplo, na idade dos nossos filhos, dos 3, ali, 4 anos, eles não entendem que o comportamento deles é errado. Eles entendem que eles são errados. Né? Eu Sim. tava lendo sobre esses dias, tipo, filho, você não pode fazer isso porque é muito feio. Ele entende que ele é feio. Eu não gosto Uhum. quando você faz isso. Ele entende que você não gosta dele. Uhum. Entendeu? É, E aí, mas de repente, ela. você vê a criança lá que perde a fome, que tá triste, que, né, só quer saber de ficar quietinho no canto. Por quê? Porque ele não se sente acolhido. Aí ele tá Sim, num ambiente que tá só ele e a mãe, e ele não consegue se sentir bem sim. com a mãe, entendeu? Porque ele acha que a mãe não gosta dele. Entendeu? Ué. É bem. Isso aí é bem complicado, porque a gente não sabe, assim, tem duas frases que eu gosto muito nesse sentido. Primeiro, é que a criança,
é uma excelente observadora, mas é uma péssima intérprete. Então é mais ou menos isso aí que você está colocando, né? Tipo Sim, assim, de repente você exatamente. fala de uma coisa do comportamento, não, minha mãe me odeia, minha mãe se arrependeu de eu estar aqui, ou eu sou a frustração da minha mãe, eu sou qualquer outra coisa nesse sentido, né? E outra coisa também é que o significado da comunicação é o resultado que ela produz. Então também a gente tem muita tendência a gente tem até socialmente isso, tipo assim, eu sou responsável por aquilo que eu falo e não pelo que você entende. Não é muito bem assim. Se a gente analisar É, pela PNL, né, a comunicação é isso daqui, a gente tem que se entender. Se eu não estou me fazendo entender, o problema é meu, não é o seu. Eu tenho que dar um jeito de fazer com que você compreenda aquilo que eu estou falando. Você pode não sim. concordar, mas Só que isso entra naquela acontece. coisa também. Se a gente não estiver abertos a fazer essa troca, não adianta nada também ficar discutindo, Sim, sim. né? É por isso Que que eu fiz nem. logo no começo, eu fiz já essa advertência e eu faço aqui de novo, porque eu acho que também não tinha o pessoal ainda, né? O fato de, às vezes, a gente trazer alguma coisa aqui nos comentários, né? Que às vezes não é de acordo com você, não significa num sentido de crítica, tá? É um sentido de reflexão. Se você acha que tá tudo tranquilo do jeito que você está fazendo, continua fazendo dessa forma. Se não, eu te convido para refletir, mas não no sentido de, nossa, eu vou me culpar, nossa, eu sou a pior mãe do mundo ou pior pai do mundo. Não, é no sentido de autorresponsabilidade, que você pode De fazer para focar no melhorar isso. resultado, Focar no de resultado. focar na criança, né? Sim, na Vamos, criança, que é o é, nosso, né, interesse. que nem nessa questão, assim, tipo, se as duas pessoas não estiverem abertas a aprender uma com a outra, né? Que nem a discussão que eu tive com a menina hoje, da questão dela bater na irmã. Aí ela falou, vou bater pra educar, né? Se eu não bater, a vida vai bater. Falei, tá, então a gente vai parar a discussão aqui, porque você não está aberta a aprender um pouco sobre isso. Você não está atenta à educação empática da criança. Você não está preocupado se ela vai ficar agressiva, se ela vai ter algum problema de relacionamento. Então a gente Uhum. para a discussão agora, senão a gente só vai se desentender e não vai chegar a lugar nenhum. É. Até porque, assim, eu acho muito, muito interessante isso também, porque, assim, aí, se é uma pessoa dessa, assim, ela tem uma criança também da raiva, né, provavelmente a criança também vai ser bem reativa. E aí a criança não pode ser reativa. Só que a gente que tem mais maturidade, a gente já tá com o cérebro formado, né, a gente tem todo um arsenal para conseguir se comunicar bem, para conseguir fazer uma coisa fluir e realmente externar aquilo que a gente pensa, e a criança não tem nada disso. Mas aí você quer gritar, mas não quer que sua criança grite. Você quer Sim, mentir, mas não quer que sua criança minta. Você está frustrado, você mete a mão na criança ou ofende ela. Estou falando de agressões físicas, que às vezes acontece mais, assim, né? Que é o fica mais mais fácil o frequente, pessoal né? visualizar. Fica mais fácil também de visualizar, mas pode ser uma violência psicológica também, um xingamento, ou enfim, um tratar ríspido, né, a criança naquele sentido. E o que a criança aprende com isso? Ah, entendi. Então, quando eu estiver Eu vou bater porque eu frustrado, te amo. eu vou bater. Eu vou bater, eu vou bater. E aí entra também relacionamento tóxico, que a gente pode falar também, mas assim, são várias coisas que uma coisa pequena pode ir gerando a longo prazo. Né? Então, assim, Sim. você chega e cata a criança pega alguma coisa que não é dela. E você vai lá e arranca da mão dela, não, isso aqui é meu. Mas aí se a criança faz isso com uma criança no parque, ou faz isso com Mas você tem que mesmo, é o fim do dividir. mundo, você não pode fazer isso, você tem que dividir. Você, sabe, tem várias questões que a gente pode abordar nesse sentido, né? Sim. Ali eu tô conseguindo ver o comentário. O Ah, então cuidado tá com as bom. palavras é tão importante quanto. Exatamente, porque a criança, ela registra. A gente acha, é pequenininho, não vai lembrar. Mas lembra. Lembra, ou Eles, se lembra. eles, E se não eles lembra, também conseguem. não significa que a gente entra naquela coisa também que a gente gosta muito de sombra, muito do inconsciente, né? Muita coisa vai Uhum. para o nosso inconsciente e às vezes a gente se sente inadequado, a gente se sente completamente fora de questão ou desconectado em algum sentido, ou até percebe incoerências, mas a gente não consegue entender de onde essas incoerências vêm. E Sim, e às tá vezes a tudo gente ali. consegue perceber isso. É aquele famoso assim, você vai entender depois que você vira mãe. É. Eu já cansei de ouvir isso e agora, tipo, eu entendo. Mas Faz porque sentido. algumas sequelas emocionais, entendeu? Me vêm à tona agora. É quando É. eu levanto a reflexão assim, caramba, eu tô fazendo o que eu não queria fazer com meu filho. Sim, e os erros acontecem, né? Então, assim, é interessante a gente ver assim. Outra coisa também, né? De novo, na questão da culpa. Não é no sentido da gente se culpabilizar, a gente realmente perceber os equívocos, aquilo que a gente E quer tentar melhorar e sair desse partir ciclo, daquilo né? dali. Como que eu posso fazer para sair do meu piloto automático? Como que eu posso fazer para agir de outra forma? Porque dessa forma não é uma forma que eu quero, não é uma forma que tá legal, né? Então, assim, Sim, a gente tem que sempre refletir isso. E a maternidade, pelo menos assim, para mim, logo de cara, ela veio assim, de tsunami.
Foi um negócio assim, e de repente eu tendo que lidar com um monte de coisa assim, é sombra mesmo. São coisas realmente que a gente tem consciência e às vezes torna o maternar muito pesado. Porque a gente não consegue compreender o porquê que a gente está sentindo, a gente não consegue nomear, não consegue perceber as correlações daquilo dali. E aí a criança traz na nossa cara o tempo inteiro. Tipo, olha pra isso aqui. Isso aqui não tá legal, isso aqui tá Sim, te incomodando? O que que isso diz de mim? O que que isso diz de mim? O que que isso está querendo me ensinar? Por que que tá repetindo tanto? Por que que me incomoda tanto? Se a gente parar para pra mim, analisar nesse sentido, a gente consegue ter um indício, às vezes, pelo menos, o que sim. está dando errado. Pra mim, o puerpério foi a pior fase, nas duas gestações. É, Porque, eu tipo, parece imagino. que assim, você é engolido por todas as sombras da vida nessa fase, assim. Tudo meu que tava escondidaço, eles falaram assim, ô, a gente tá aqui, você vai Tá. lidar com isso agora? Ou como é que vai ser? Sim, e aí, Foi tipo, eu nesse costumo sentido. brincar que depois, é que é diferente, né? Por exemplo, eu sou madrasta, né? Eu tenho meu enteado. Uhum. E ser madrasta é completamente diferente. Porque a gente quer brincar, a gente quer bagunçar, a gente quer fazer, tipo, entendeu? A parte do educar, a gente deixa pro pai, entendeu? É, E aí, de repente, tipo, pronto, sou mãe, entendeu? é. Aí como é que eu... Aí não tem Aí, terceirização, né? Não tem. não, Tem que lidar. e aí você tem que, tipo, acaba assim, não, mas calma, me ajuda aqui, e, né? E aí você tem que acabar lidando com essa questão, assim, do eu sou mãe agora, ou, entendeu? Porque é completamente Uhum. diferente a forma que você lida uma coisa com a outra, Uhum. entendeu? Porque às vezes se você tenta educar, aí, né, a madrasta é a bruxa, e aí Uhum. não dá certo. Aí eu tento dar a mesma educação, assim, para os três. É, E mas aí, é, tipo, ué. e só que às vezes eu acho que eu sou muito enérgica nessa questão, assim, coisa que eu não era quando era só madrasta. Entendeu? É. Nessas questões assim. Ah, passou do Mas é horário porque de também dormir? teve muita coisa. É, mas teve Sim, muita eu coisa assim pulava que na não cama era sua. junto. Pois Aí é. agora, tipo, eu não consigo pular na cama junto mais. Uhum, entendi. Entendeu? Ah, a gente Aí muda tem esse algumas estranhamento. concepções, tem. E eu acho interessante aí também, porque os adultos eles precisam ser muito responsáveis, porque naturalmente a gente já pensa diferente, a gente já não consegue pensar igual até o nosso cônjuge em tudo, né? A gente já tem as nossas naturais divergências, porque somos indivíduos diferentes, criados de formas diferentes, enfim. Por mais que a Sim, gente consiga tentar ir no mesmo caminho, a gente tem essas diferenças. E quando você está falando de ser madrasta e tem a mãe, e essas conversas não dialogam, se uma, por exemplo, acha que tudo bem bater e a outra fala, não, vamos tentar aqui a gente conversar, que a gente está formando, ajudando a formar outro indivíduo. A criança fica nesse meio do caminho e, assim, coitada da sim, criança. Ela fica, não sim. sabe o que que ela faz, ela não sabe. É, o bom aqui, assim, que nessa parte a gente não discorda muito, né? Do bater, tipo, a gente tem isso claro. A gente discorda de outras coisas pontuais, assim, mas Uhum. não vem ao, ao Não. caso. Mas isso é interessante, porque realmente, assim, tem muitas pessoas que nem conseguem conversar. E aí a criança fica nessa encruzilhada e que é Não, complicado. As um referências, né? exemplo, assim, que não tem muito problema eu falar, é a relação que a gente tinha com a minha madrasta. Entendeu? Uhum. Tipo, ela tinha uma visão de criação completamente diferente, então ela exagerava as reações, assim, entendeu? Uhum. Mesmo antes dela ter os filhos dela. E aí, nossa, era muito atrito. Porque daí a minha mãe Imagina. tinha uma posição, ela tinha outra posição, e a gente ficava no meio daquilo até que cortou o vínculo, entendeu? Acaba que pode acontecer isso mesmo. Aqui, o Valmor está falando, uma busca por evolução. Como vamos evoluir se cometemos os mesmos erros dos nossos pais? O que você vai passar para o seu filho? E é isso, né? A gente tem que realmente, é o que eu estava falando, eu acho que eu nem terminei, porque muita coisa na cabeça aqui não funciona. A fala não vai mais devagar, né? Mas a gente tem que tentar perceber aquilo que a gente pode evoluir, porque assim, não significa que a gente não vai gerar feridas emocionais nos nossos filhos. A gente vai errar, vamos gerar feridas. Mas a gente tem uma obrigação, né, como responsáveis, como educadores, de melhorar, né? A gente busca evolução. E aí que eu sempre tento colocar nos meus posts também. Sempre lá no final eu tenho tentado terminar com essa frase. Se a gente quer um mundo melhor para os nossos filhos, a gente precisa deixar filhos melhores para o mundo. Não adianta você chegar e querer ficar assim porque sempre foi assim, né? E depois reclamar que o mundo tá da forma que tá, né? Exato. A gente precisa fazer essas diferenças, né? A Thaís está falando, nunca levei um tapa dos meus pais, mas eu vi tanta coisa que preferia ter levado uma surra. E cuidado com as palavras é tão importante quanto, sem dúvida, assim. É o que eu estava querendo colocar da outra vez, assim. E são mais complicados porque, assim,
a surra ali você vai, às vezes você até entende o que que aconteceu, não que justifique, né? Mas, tipo assim, teve Sim. uma causa e consequência. No negócio do xingamento, às vezes, o negócio é tão profundo e tão repetido que você começa a se desconectar de você mesmo, você começa a criar crenças limitantes em cima daquilo que falam pra você. Então, se falam pra Acaba que se torna você, uma coisa mais permanente, né? sim, e é mais silenciosa, então isso é um perigo, porque às vezes você não percebe, você cria referências em relação a você, que é uma coisa muito difícil depois de você lidar. É a pessoa ficar falando que você é infeliz, que você é impossível. Quantas mães, às vezes, pais, eu vejo assim, nossa, você é impossível, nossa, você não para, nossa, você é um transtorno, você, sabe? É qualquer coisa desse tipo. Sim. E como que você está falando disso da personalidade da criança num nível tão profundo que a criança ela vai crescer acreditando naquilo dali. E isso serve para rótulo também. Ah, que você é tímida. Ah, que a criança é não sei o quê. E aí vai nesse sentido, né? Sim. E Aqui tem mais comentário. a Jaque está falando aqui, agressões verbais e emocionais machuca muito e às vezes dura a vida toda. Cicatrização emocional, com certeza. Eu acabei de responder nesse sentido. É muito sério o que a gente está falando de agressão verbal e são coisas que depois, assim, a gente às vezes não lembra, às vezes a gente tem até ideia. Tem muita gente que às vezes me procura e acha, a princípio, que a infância foi maravilhosa, tem ótimas referências para falar da mãe e tudo, do pai. Mas aí quando você começa a conversar assim, ver os problemas que ela traz em relação à relação dela com a criança, você começa a perguntar algumas coisas, de repente você fala assim, ah, não era bem assim. Era a palavra inadequada, igual você estava falando aí, de, por exemplo, eu bato em você porque eu te amo, e ter essa Sim. relação de amor e eu te E bato por dor. causa disso, Sim. né? Eu te bato por conta disso, essas nomeações incoerentes que a gente gera, né, na criança, isso daí gera essas formas de pensar, né? Esses pré-julgamentos, e você realmente aí você está dentro de uma relação abusiva lá na frente e você custa perceber que você está numa relação abusiva porque a pessoa te bate, mas tinha mais a meu pai também fazia isso, a minha mãe fazia isso também, ou eu me Então vou xingava, bater ou porque eu então te eu amo. sou assim, dessa forma. E aí você vai lá e bate também, né, na criança, porque é assim que você foi educado, porque é assim que é, ou agride da mesma forma. Se a gente parar para analisar aqui, quem às vezes foi muito xingado na infância, se bobear hoje, quando tá com muita raiva no modo automático, acaba xingando a criança da mesma coisa que foi xingada na infância e não percebe. E aí, de Sim. repente, nossa, se você toma consciência disso, você fala, caramba, eu acabei de fazer. Então, sabe, são coisas que a gente pode pegar de sinais mesmo pra gente perceber o que tá de errado na gente, né? Pra gente conseguir mudar. Sim, só que ó, o pessoal hoje em dia faz muita confusão quando a gente fala assim, não, a gente tem que respeitar as crianças tanto quanto os adultos, né? Eles acham que a gente está falando de uma criação permissiva. E não tem nada a ver com falta de limite, né? Não tem Uhum. relação com você se afastar da criança para deixar ela fazer o que ela quiser. Não tem relação com você explicar, né, e a criança entender a questão. Entendeu? Sim, É. com certeza. A criação mesmo que a gente busca, respeitosa, ela tá ali, no meio do caminho, né? Você tem uma escala. E geralmente o pessoal, como a gente vive numa sociedade muito polarizada, né? É o É 880. um Então, extremo, se né? você, se você confunde autoritarismo com autoridade, aí a permissividade, você falar de tratar com gentileza, a pessoa esquece da firmeza e aí vai para permissividade. A gente não está falando isso, né? A gente está colocando realmente questões de respeito, porque tudo que você faz é referência para sua criança. Exatamente tudo. Se você analisar que você grita quando é contrariado, que você briga com ela, coloca ela de castigo, bate, sei lá, ofende, a criança vai fazer a mesma coisa que você fez. Se ela grita, se você grita muito igual uma louca quando você está com raiva, sua criança vai, quando estiver com raiva, gritar igual um maluco também. Ela vai Sim. reproduzir isso. E entra muito na questão assim, quando tem mais de uma referência, né? Nem em casa, né? É mãe e o pai. Mas, por exemplo, no nosso caso agora, temos a babá, né? Eles ficam bastante com os avós. E aí, às vezes, fica aquela coisa assim, qual que é a referência, né, que eles estão seguindo? Tipo, a gente não tem controle disso 100% mais, né? É Fica... verdade. Isso é interessante, que vamos chegar nesse assunto então já. Nem sei quanto tempo a gente tem de live aqui. Ó, a gente já vai para 40 minutos aqui de live, ainda dá tempo de a gente falar, né? Olha, que Vamos rápido! tentar, a gente vai indo, né? Quando o negócio vai fluindo, o negócio vai ficando bom. A Estamos gente em tem flow. muito também. Tá? A gente tem flow, isso aí. É, a gente estava falando muito, que eu também falei isso na live com a Ana, porque a Ana também continuou trabalhando,
mesmo Uhum. estando com a Helena, né? Continuou fazendo muita coisa similar até do que eu fazia, mesmo fazendo essas outras coisas, né? E eu falo isso porque, por muitas vezes, justificativa que me trazem é no sentido de que você tem tempo para fazer essas coisas porque você é sua mãe, né? Tirando o fato Uhum. agora, né, da questão da consultoria, da mentoria e tal, mas assim, até então eu era mãe em tempo integral, né? Eu Mas larguei ainda assim, tudo até. você não ouviu aquilo assim, tipo, você trabalha online, né? Ou você Ah, trabalha? isso aí a gente Fora ignora, isso. porque quem trabalha mesmo produzindo conteúdo ali sabe que o negócio, né, Sim, é é intenso. sem fim, tem hora. Aham. E aí, bom, aí tem essa questão, né? E aí a Ana teve esse trabalho. Você também, você fez transição de carreira também, porque você também é da área do direito, né? Você Sim. formou gravidona já da Elô, Daí eu né? E o Papa pediu, falar de pedir pizza, quero pizza. eu vou Espero no aí, hein? sábado domingo. Vocês têm sorte que moram longe. Bom, enfim, você fez uma transição de carreira nesse sentido também. Eu quero que você fale um pouco também do que você faz hoje também, como é que você estava fazendo isso, porque agora que você foi, de certa forma, percebeu que não está tendo como conciliar as duas coisas, que agora também são duas crianças, e está se ajustando nesse sentido. Conta pra gente. Então, na verdade, eu tranquei a faculdade logo que eu engravidei do Nicolas, no último semestre. Eu não consegui conciliar. Pra mim era aquela coisa assim, eu preciso de dedicação 100% integral pro meu filho. Então, nos primeiros 6 meses de vida dele, ele não dormia. Eu acho que ele foi dormir melhor agora, com 2 anos, né? Então, ele não dormia. E eu estudava à noite. E aí, pra mim, era horrível. Horrível. Ter que ler alguma coisa e ter que me preocupar com ele, que daí tipo, não conseguia me dividir. Ler sobre direito, ler sobre alimentação, ler sobre desenvolvimento, ler sobre os, os saltos de É. desenvolvimento, para tentar entender o que estava acontecendo com ele. Então, tipo, eu tranquei a faculdade e fiquei bem uns 2 anos sem querer pensar nisso. Uhum. Aí veio a Elo. E aí ficou aquela cobrança assim, você tem que se formar. Você tem que terminar a sua faculdade. E aí eu terminei, né? Fiz tudo do jeito que. Até tentei puxar um pouquinho assim para a questão dos filhos, o pessoal da pizza. Até, até puxar o TCC assim para a questão da maternidade mesmo, assim, para focar. Tentei unir o útil ao agradável e acabou que saiu o tema sobre abandono afetivo, né? Que Uhum. é outro assunto extremamente polêmico, né? Que É daí eu assim. trouxe para o TCC, consegui terminar, mas aí ficou aquele hiato, né? Agora tem que esperar. Eu quero esperar a pandemia dar aquela. Todo mundo tá vacinado para daí fazer a prova da OB sem culpa, sem medo de, de matar alguém no É, meio do mas, caminho, entendeu? mas é complicado. Aí, só que eu descobri uma paixão, assim, logo que Nicolas nasceu, que foi a alimentação. Né? Até tentei Uhum. começar a faculdade de nutrição, mas tá parado, tá lá, eu vou fazer. Em algum momento eu vou levar adiante. E aí agora eu tô tentando, tipo, focar, assim, em questão de trabalho mesmo, mais no administrativo, entendeu? Tentar unir o direito com a situação atual, assim, porque não dá para não trabalhar, né? Uhum. Não É. dá, hoje, assim, não dá pra gente ficar sem essa renda. Então a gente abriu um escritório de soluções administrativas, que daí a gente tenta fazer um pouquinho. O que eu posso fazer com o direito, eu tento fazer, entendeu? E meu marido agora com a administração, a gente fez tudo um bem bolado. Mas eu tô Entendi. sempre transitando de carreira, né? Do direito para É. nutrição, do nutrição para solução Para venda, administrativa. para venda É, também. Tem a loja, não, tem que venda, falar com o venda perfil da loja mal, também. venda mal falo, porque é aquela tipo de coisa que tá em mim desde antes de ser mãe. Entendeu? Logo, É. logo que eu casei, que eu tinha estágio, tudo, antes de eu perder o estágio, a gente tinha aquela coisa, não, eu vou vender. Vendi caneca, já vendi comida, já vendi doce, já vendi tudo. Só não vendi a mãe ainda. De resto, eu já vendi de tudo. E agora tem o perfil, né, da Alforelane, que a gente está tentando distribuir para todo o Brasil, né? Depois deixa aí Mas no comentário qual que é o nome, porque o nome é difícil, eu não sei escrever, não. Que tem tá. o 4, e aí você A escreve gente fica aí. inventando nome difícil para as coisas, né? Mas é que aí junta o nome também das crianças também, né, nesse início, Sim, né? E sim. A você gente sabe tava, que. tipo, Pode falar. que daí o nome antes era só Ravoei, né? Mas eu fiquei tipo, caramba, é tudo pra eles.
né? Não tem nada pra mim mais, é só pra eles. Aí ficou Alfarelane. Tá bom, mas ficou um nome legal. Eu aqui não ia me arriscar a pronunciar ele. Mas assim, engraçado como que algumas coisas são de fábrica, né? Isso a gente fala muito de temperamento também, né? Tipo, você é sanguinérrimo, né? Então, assim, a venda é uma coisa que já vem meio assim, na consequência, Sim, né? Tipo, que nem meu é, sogro também, sanguinérrimo, e o negócio dele é vender também. Então, assim, é muito engraçado. E é o meu maior problema, é isso. Às vezes até da questão de trabalho mesmo, é de você conseguir cobrar, ou de você expor seu produto, você falar de você ter essa coisa toda, assim, sabe? Essa dá um, presença. Esse dá negócio um assim, eu já sou mais nervoso. assim. Então, assim, eu vendo porque eu tenho que vender. Porque, porque Uhum. se disser assim, não, é uma coisa que você gosta, assim, não, porque eu sou extremamente ansiosa. Eu fico nervosíssima, que nem o TCC. Eu fiz ele inteiro. Aí, na hora de apresentar, era um tema que eu dominava, entendeu? O Uhum. tanto que eu gaguejei. Teve professor que fez piada que se amarrasse meus braços eu não falava mais, porque eu ficava Ai, assim, eu né? também. Se amarrasse os braços eu Imagina. não falava mais. Aí, assim, apresentar produto na loja mesmo, assim, eu travo. Só que também depois que eu deslancho, eu não paro de falar mais, né? Mas tá bom, mas é assim que são as coisas. E aí, nesse sentido que eu queria trazer, porque até então você estava fazendo essas coisas todas e estava com as crianças. E aí, quando Sim, vocês pegaram agora o escritório, né, vocês foram, ficaram, ainda tentaram dar uma adequada de continuar com a Elo e com o Nico, né, no escritório e trabalhando, sim. né? E aí, No como é que foi início, essa? era até mais fácil, né? Porque teve o período que a gente largou tudo, né? Aqui na nossa cidade, para arriscar Uhum, em outro estado, né? uhum, E aí a gente já tava com o Nicolas. O Nicolas tinha uns 8 meses na época. E aí, exatamente para tudo. Na época eu vendia Mary Kay. E aí, em todas as reuniões, as demonstrações, tudo, ele tava junto. Tudo, ele tava junto. Aí eu ainda pegava e falava assim, ó, né, perdi cliente já, porque não queria que a criança estivesse junto. uhum, Mas sempre com ele junto, porque a gente não tinha uma rede de apoio. Era sempre uhum, nós e se vira, né? Tanto que quando a gente descobriu a gestação da Elo, a gente voltou, porque daí não teria mais como eu conciliar os dois para fazer uhum, demonstração de produto, né? Ainda uhum. mais que eu já perdi a cliente por ter um, imagina Imagina por com duas ter dois. crianças. Aí a gente acabou voltando para cá, e aí eu sempre tive para mim assim, não, a gente vai dar um jeito e vai fazer com os dois, porque eles têm que caber aonde eu estou, né? Então Uhum, eu tinha para mim isso assim. Aí quando a gente abriu ali o espaço físico, ele é uma galeria, então tem outros escritórios juntos. E aí aquela coisa assim, a Elo e o Nicolas, eles é um espaço muito pequeno para os dois juntos, sabe? uhum. E aí eles começam a discutir, e aí eles não querem Barulho, dividir, é. aquela coisa. Uhum, Aí a gente acabou procurando, né, ampliar a nossa rede de apoio, porque daí a minha mãe também trabalha, então não pode ficar com eles direto. A gente uhum, foi ampliar essa rede de apoio, né, pedir ajuda, pedir socorro, mas por falta, né, por causa do pessoal em volta da gente, assim. Tipo, ninguém nunca uhum, falou um A. Mas se já é difícil para nós pais trabalharmos com barulho, imagina para as outras pessoas, entendeu? Que não uhum, conhecem as crianças, que não têm contato com as crianças, entendeu? uhum. Então, mesmo que tipo não falassem assim, ai meu Deus, tá incomodando. A gente Aham. sabe que, né, o grito, o choro, a Sim, bagunça, né, a bateção de coisa atrapalha. atrapalha o E raciocínio. sim, aí a gente tipo acabou que pediu um socorro, assim. E a gente tá indo pra segunda babá em, Aí não deu em um certo com mês. a outra, então, no final das contas. Não, ela tava com uma conversa muito estranha, assim. E aí, tipo, querendo ou não, a gente tem o monitoramento aqui em casa, né? Uhum, E aí. Ah, e a Elo não se adaptou, a bem da verdade, assim. A Elo uhum. chorava o tempo todo. Aí eu fico. Ai, sabe, tipo, a mãe não gosta de ver o filho chorar. Sei, é. Aí a Você tem que procurar Luísa uma chorou coisa das que faça duas a da gente ficar tarde às bem. 6. Sim. É, Aí muito ela chorou difícil. direto, assim. Tipo, eu sei que essa adaptação, quando é com uma pessoa nova, demora. Né? Por Uhum, exemplo, o Nicolas, quando foi na escola, foi 15 dias. Né? Eu indo uhum, buscar ele mais cedo, entregando mais tarde, eu participando junto, antes de ele finalmente falar uhum, tchau, mãe. uhum. Antes Não, tudo uma construção, dessa né? coisa acontecer. Só que eu não lembro dele chorar o período inteiro, entendeu? No CMEI. Entendi. Tipo, ele É, isso é chorava, mas quando eu complicado. chegava lá, ele estava quietinho. Aí eu Uhum, pensei assim, vamos tentar outra moça. E aí essa, tipo, é. ela tentou animar um pouquinho mais a Elô e tal, Uhum, conseguiu mais tempos de respiro, assim. é, E daí, a princípio, normal. é ela que tá dando a força, assim, pra gente. É.
Mas isso é interessante, porque quando a gente fala de rede de apoio, a gente também fala de rede de apoio paga. Às vezes realmente não tem, né, como ser de outra forma. Que nem a gente, assim, aqui também, acho que a Jaque aqui falou também que sente muito estar morando em Curitiba, sem a família por perto, né? E isso aconteceu comigo desde o início com o Gustavo, né? Que a gente, a princípio, com 9 meses, a gente veio para Brasília, depois a gente foi para Cáceres, e tudo muito longe de Juiz de Fora. E agora a gente voltou para Brasília. Ficamos um tempo na pandemia em Juiz de Fora, mas foi um tempo, assim, excepcional, assim, né? E de resto é a gente por a gente mesmo. Então, é uma coisa difícil você conciliar o trabalho e até o desgaste mesmo, porque quando você está falando de uma criança que é muito agitada, porque o Gustavo, ele é assim, Uhum. tá acordado até agora, tá lá no quarto com o Pablo. Então, assim, ele é, sabe, ele causa. Onde quer que ele esteja ali, o E negócio acorda com dele sereno, né? e acorda querendo falar comigo que o sol nasceu, tá na hora de acordar. Então, assim, ele. E é o tempo inteiro ali. Aí eu tenho a questão muito da televisão, que eu tento evitar com ele ao máximo. E tá sempre assim, a mesinha dele fica do lado da minha. Tento ir colocando, aí você vai parando o tempo inteiro. Então, é um negócio que é muito desgastante, né? Você lidar quando você não Sim. tem a rede de Tem apoio. que ter E um aí tem a questão da psicológico. pandemia. Tem a questão da pandemia também, que a gente pode falar assim, eu pensei até em colocar o Gustavo, a princípio, no colégio, ainda estou meio resistente, porque eu já até fiz vídeos sobre isso, né, explicando vários motivos e tal, mas um deles também é dessa questão da fase de mente absorvente inconsciente, da Montessori, que fala da questão da criança até os 3 anos ali, ela absorve muito fácil tudo aquilo que vem para ela, seja de valores, seja de princípios, seja Aham. do que fazer, né? Então, assim, eu preferi que ele estivesse comigo nessa fase para eu ser a referência dele, né? E além disso, assim, se tem a ideia na Montessori, né, que as crianças com 3 anos, em questão de caráter, já são adultos formados. Então, se a gente para analisar que às vezes a gente, por estar na correria, não escolhe direito quem às vezes a gente vai precisar tal, se tiver, ou então se a gente não se dispõe nesse período que é mais crítico, né, a estar mais ativo e ser a maior referência possível para a criança, o que a gente pode estar ocasionando de problema a longo prazo, né, em detrimento do que está Sim. acontecendo? Eu já não posso opinar muito porque o Nicolas teve 6 meses de escola só, antes de estourar a pandemia. Então, tipo, Mas aí a até escola não então estava com representou você, assim, né? Aham. sim, a escola não representou tanta referência, assim, tanto poder de Uhum. referência nele. Quanto, tipo, eu percebi agora nesse último mês. Assim, tipo, percebi uma mudança comportamental nele, assim, gigantesca. Nesse um É, mês de né? adaptação que a gente tá com o espaço físico lá. Que daí eles Uhum. ficam com a gente, fica com a minha mãe, fica com a babá, eles ficam, tipo, sabe? Fica sem rotina, É, né? Fica perdida. É porque eles precisam, o senso de ordem é muito grande, né? E aí, com isso, sim. eles ficam enlouquecidos. Mas sabe que até eu tô estranhando essa falta de rotina. Mas Pra a mim tá, gente tipo, sente. agoniante num nível, assim, É. que você não tem, que você não tem ideia. Aí eu vou e monto planilha e faço isso, faço aquilo pra tentar organizar e eu não consigo. Uhum. E Hoje, tem a hoje questão principalmente, também. hoje eu fiquei, tipo, apavorada, com medo de perder a live. Que a gente passou a tarde Muita na coisa. rua e não tava nos planos, entendeu? Aí cheguei Uhum. 6 horas em casa e acomoda a criança e dá janta e faz isso, A faz aquilo. correria danada. Sim, Quando você vê, já passou o dia, já tá de noite, você tá pensando o dia inteiro no que você vai fazer no dia seguinte. É complicado. Aqui tem essa questão, eu ia falar da questão da adaptação da escola, agora esqueci. A gente estava falando de referência. E também tem a questão que a gente não pode esquecer nesse período também, da questão da fusão emocional, né? Porque as crianças ali, hum, pelo menos até os 2 anos, 2 anos e meio ali, elas estão completamente fusionadas com a mãe ou com a figura materna, né? Quem representa a figura materna. Então é um negócio assim que às vezes, o que a gente sente, a criança sente. Então, se a gente está mais agitada, a criança fica mais agitada, né? E fora que a criança precisa da gente, porque ela pode gerar essas crenças todas de que várias coisas são mais importantes, né? Então é um momento muito importante que a mãe está fusionada com o bebê. Depois desse período começa um período de separação emocional, mas que ele dura até a adolescência. E aí é o que faz sentido tanto a adolescência ser tão complicada para a gente lidar, porque é o segundo estágio deles é no o processo de corte, né? individuação. E aí que eles querem se reafirmar e se autoafirmar com mais violência, né? Assim, Então, com mais, eu com mais eu interatividade. fui pesquisar um pouco mais sobre esse tema quando eu vi você postar essa semana sobre esse Uhum. desfusionamento emocional. E daí eu fiquei pensando, caramba, eu tô cobrando do Nicolas, né, algumas coisas que, tipo, ainda emana de mim pra ele. Ele tem três Uhum. anos, entendeu? Tipo, não Exatamente. fez o corte ainda, A né? gente não Aí, tem tipo, da paciência Heloísa eu com ele. espero.
Da Uhum, Heloísa eu espero da mesma forma que eu espero. Tem um ano, né? uhum. Até então, tipo, pra mim era muito claro isso. O meu emocional, a minha agitação, refletia no comportamento dele. E aí, depois que veio a Heloísa, eu já fiquei, o Nicolas já tá, né? Já não fala mais o Nicolas fala eu vou. Já falei, eu vou. É. Mas essa é essa questão. Só que daí Mas depois a gente tipo, não que você postou, eu percebe. fiquei. Aí depois que você postou, eu fiquei, né, pensando assim, caramba, mas o Nicolas ainda tá 100% ligado, Uhum, assim. Ele tá tá? começando agora a querer, né, se E é por isso enxergar que dá fora. uma época que dá trabalho, porque é a época que a criança vai falar que quer isso, que quer aquilo, que apresenta mais resistência, é essa fase. É a primeira questão da individuação. E por isso que tinha que ser um processo tão celebrado. Se a gente mudasse o nosso olhar, né, a respeito disso, a gente ia ver que é uma questão que é legal, que faz parte da maturação, que faz parte do desenvolvimento dele, e que é isso que a gente quer, que depois ele se torne um indivíduo com vontades, né, e tal. E aí, no segundo momento, que é mais drástico, que é realmente quando rompe o vínculo, é na adolescência. Por isso que é tão Não estou complicado. preparada para isso. Eu também Não ainda estou não. preparada para ter falado Você vê, isso. você vê assim, um exemplo aí, eu percebo várias vezes assim, como que o Gustavo ainda está funcionando comigo. Porque, por exemplo, ele estava já dormindo no quarto dele, e normal, assim, e ele fica comigo direto. E aí, nisso, eu comecei a perceber que eu ia ter que acordar, começar a acordar de madrugada para estudar. Que foi quando eu tentei, assim, deu certo uns 15 dias, que eu comecei a acordar 4h44 da manhã para estudar até às 6, 7, que era a hora que ele ia acordar, para eu conseguir ter um tempo de paz, para eu conseguir render ali, fazer os cursos, enfim, né? E fazer o trabalho em si. E só que nisso ele começou a acordar também, sendo que já tinha mais de ano que não Você estava acordava. dormindo sozinho. E ele começou a me procurar desesperado no quarto. Vinha na sala me procurar, aí queria vir pro quarto, às vezes assim. Começou coisa assim, foi incrível. Teve uma semana que foi quando eu realmente percebi assim: isso aqui ainda é fusão emocional, ainda vou ter que ter mais paciência. Porque faltava assim, tipo assim, 4h42 ele aparecia correndo lá no quarto. Era assim, 2 minutos antes do despertador tocar. Eu falei assim, como é que essa criança sabe o que está acontecendo, que eu já tô prestes a levantar? E aí começou a me procurar 2, 3 vezes na manhã, na madrugada. E com isso eu falei, bom, então, aí voltei com ele pro meu quarto, ele tá no quarto agora com a gente de novo. Mesmo assim, de madrugada, ainda tá acordando para conferir, vai até mim, aí quer deitar em cima de mim. E ele não tava mais com essas necessidades assim. E de repente ele Sim. voltou. Então você Aqui fala assim, passamos por isso caramba. também. Pois é, você fala, Quando a gente pensa caramba, assim, não, o Nicolas tá estável, né? Tá dormindo quietinho, bonitinho, de repente tá na cama com a gente. é desse jeito. Quando a gente Então, vê, tá assim, ali. a gente precisa parar para analisar isso. E eu acho muito legal trazer esse exemplo seu, porque assim, você entende que você precisa ser a referência da sua criança. A questão da terceirização foi uma coisa que você postergou ao máximo e ainda assim tenta o mínimo, né? Que é uma coisa que a gente não vê às vezes nas pessoas. Até porque hoje em dia, por exemplo, sociedade, a gente tem muita ideia, as pessoas confundem, e a escola está tomando cada vez mais um papel significativo na educação, né? Confundindo com o conceito de educação. E aí a gente entra naquela questão de terceirização dos filhos. Aí seja, às vezes a criança fica o tempo inteiro no colégio, você começa a colocar um monte de atividade extra, aí daqui a pouco entra babá na jogada também, ou às vezes As fica babá, crianças mas estão você mais poderia mais em se. escola do que em casa. Aí você poderia, às vezes, estar ali, às vezes, com a babá até é um instrumento, é uma ferramenta, né? É óbvio que é uma ajuda, mas às vezes você não precisaria estar tanto com ela, mas você começa a postergar, porque aí você começa assim, não, mas eu preciso ter tempo para mim, mas eu preciso disso. Aí você começa com eu, e esquece que a criança está nessa fase tão importante, que é a hora de Sim. você se doar. Porque a gente tem muito dessa questão ainda muito infantil dentro da gente. Né? Às vezes a gente não foi cuidado da maneira que seria, né, a mais prudente para o que a gente pensa que, né, que é, e a gente sente algumas carências, e aí a gente fala assim, não, agora é a hora de eu olhar para mim. Não, agora você tem outra pessoa que depende de você, a E sua vai depender de fase, você e você até. vai, e você vai fazer com que as suas feridas, né, de infância sejam curadas, assim, a sua criança interior ferida seja abraçada, é justamente nesse doar para outra criança, para o seu filho, que você também está, assim, às vezes, se gestando, às vezes se abraçando, se acalentando, coisas que você precisava, às vezes, na sua infância, e você não teve. Sim. Essa questão da escola, tipo, eu penso assim que eu sou muito privilegiada por ter conseguido postergar o máximo que deu essa questão de pedir ajuda, né? De tipo, colocar ele na escolinha, de conseguir uma babá. Eu tava conversando até com a minha mãe mesmo esses dias. Ela não teve esse privilégio. Tipo, ela teve o privilégio de poder ter a babá
até os teus 4, 5 anos, que foi quando eu entrei na escolinha, né? Que daí era já a idade obrigatória. Uhum. Mas eu vejo assim, a maioria, uma esmagadora, assim, das mães não tem esse privilégio de poder ficar esse tempo com as crianças, né? E aí acontece que nem eu vi no grupo hoje à tarde de mães ali que a mãe, tipo, não aguentava mais olhar pro filho, entendeu? Tipo, ela chega tão cansada de fora que ela esquece que tem a criança ali, que tem as necessidades, que daí a criança pede a atenção dela e ela não Uhum. sabe lidar com a atenção que a criança está pedindo, entendeu? É. Porque daí ela quase não tem contato com o filho. Né? Sai para Uhum. trabalhar super cedo, chega super tarde e a criança ou tá dormindo, né? Ou tá agitadona querendo a mãe e não tem. É muito complicado isso. É. E aí a mãe depois realmente não consegue acalmar, às vezes, a própria criança, porque ela perdeu esse conhecimento a respeito da criança. E muitas vezes também o que acontece é que isso, você gera um ambiente ainda mais desgastante, estressante, porque a criança ela vai te pedir atenção, seja de uma forma positiva ou negativa. Porque para a criança quer atenção. Então, mesmo quando você está chamando a atenção dela, você está parando para brigar, às vezes ela está assim, Você agora tá ela está me parando vendo. para olhar para ela. Tipo, não é uma coisa assim, Exatamente. não, eu não quero que ela me veja de uma maneira negativa, não. Nossa, assim eu sou notada, porque se eu ficar quieta, ela não vai me notar. Então me nota aqui, ainda que seja, né, nesse aspecto todo negativo. E tem muita gente que terceiriza coisas assim, que teve um caso de uma amiga minha que dava aula no colégio lá em Juiz de Fora, e aí que um pai chegou lá, a criança era pequena, já ficava o dia inteiro, em tempo integral na escola. E aí o pai chegou, perguntou lá para elas se não seria o caso delas poderem já dar banho na criança, para a criança já colocar o pijama, já trocar a roupa de pijama, para colocar a criança Fica em no casa carro, dormir. e a criança já chegar no carro já de roupa trocada, de banho tomado e tal, não sei o que, só para ele colocar na cama e dormir. Aí a gente chega numa questão, né? Ser pai e mãe é diferente de ser genitor. Muita gente é genitor, mas não se dispõe realmente, efetivamente, a ser pai e mãe. E aí depois não entende por que, que não é referência, às vezes não tem o amor dos filhos da forma que gostaria, né? E, enfim, por que, que não é o porto seguro? Outra pessoa, às vezes, fica mais considerada pela criança do que a Sim, eu própria vejo mãe e muito pai. perigoso assim, a questão de terceirizar, não só o tempo, né? Mas a questão do corrigir. Também. Tipo, o pai que não se dedica a explicar para o filho o que é certo e o que é errado e deixa para que outra pessoa faça. E aí Uhum. vem o estranhamento no futuro, entendeu? Depois que aquilo já está enraizado na criança. É. Isso Porque se você não para passou os mim, seus eu acho que valores, essa é a alguém parte vai mais passar. perigosa. É, Sim. ué. A criança não fica E aí, sozinha, ela depende de alguém. Se você não está passando esses valores, alguém está passando. Sinto muito. aí que Sinto nem muito. É uma a. questão assim. Infelizmente, que nem a já comentou, assim, a criança fica sem saber qual que é a referência dela, né? E ela Uhum. fica, tipo, pendendo pros dois lados e não agradando nenhum. Que daí É, entra muito tadinho. aquilo, tipo, eu quero que a criança me agrade, né? Agrade as Uhum. minhas expectativas. E a necessidade também da sociedade de que você trabalhe como se não tivesse filhos e tenha filhos como se não trabalhasse também. E aí elas te cobram uma pressa para você voltar à vida de antes, porque você tem que ter a sua vida, você tem que voltar à vida antes da maternidade e tal. Não tem jeito, eu sinto muito. Você pode até É, fazer isso, mas há um preço muito significativo para sua criança. Não tem você como pode ter você saudade agora é da pai sua e mãe. vida. É. Então, assim, aí junta até com o que eu estava postando hoje também, que cuidado com a sua plantação, porque a colheita chega. E aí, às vezes, a pessoa chega e enfrenta um adolescente ou uma adolescente extremamente rebelde, extremamente que gera vários tipos de complicação que o pai e a mãe já não conhecem direito, já não sabem como lidar com aquilo dali e fala assim, nossa, mas por que que isso está acontecendo? Eu O que tento que eu fazer de uma faço forma e de antes, né? outra. O que que eu faço? Mas olha a construção até aquele momento, como é que não foi feita. Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar e tem que realmente, eu quero isso, né? Trago muito isso no perfil, a questão da autorresponsabilidade. A gente trazer mesmo pra gente que a criança não tem a culpa daquilo dali. A criança é efeito. A gente é a causa. E quando a gente para de tentar terceirizar o outro por aquilo que a gente sente. Quantas pessoas às vezes não falam com a criança, olha, você gosta de me ver assim? Você faz isso comigo? Olha como que você tá me deixando. Você me deixa irritada. Não, é você que tá irritado. Se uma pessoa ela consegue te deixar irritada ou tirar, né, o seu estado, essa pessoa tem controle sobre você, né? Assim, a criança não tá fazendo aquilo dali dessa forma, né? Ela não tem nem
Ela não consciência tem para aquilo pensar na dessa cabeça forma. dela, eu vou fazer isso pra isso, né? Não, é uma forma dela e a gente, ela vem sem referência, né, de tudo. Até de como que pega numa colher para comer, ou de sentar, ou que você, em lugar público você vai falar mais baixo, ou não pode pegar coisa de alguém, não pode bater, essas coisas todas são passadas na vivência, na convivência, na Sim. repetição, é uma construção, não tem como. É que nem eu tava colocando nos stories um tempo atrás, de que tipo, além da criança, né, reproduzir o nosso. Aí nós somos os nossos comportamentos, né? Nós somos os adultos. Então a gente tem o poder de parar, respirar fundo, desviar a atenção do mau Uhum, comportamento para daí reagir a ele, né? Quando a uhum. gente reage no automático, aí que tá o perigo, entendeu? Porque daí a Sim, gente está sim. reagindo no automático, não tem controle do que a gente está sentindo e tá jogando aquilo na criança, entendeu? Esperando que a criança, tipo, lide com a minha frustração. Lide com a raiva que eu tô sentindo. Você não lida e quer que a criança lide. Essa questão que você está falando assim, da questão do raciocinar, do parar para pensar, é exatamente a tríade que a gente tem que pensar. A gente sente, pensa e age. Mas quando a gente age no nosso piloto automático, a gente sente e age, ou reage, né? Uhum. E aí que é o problema, porque a gente tem o pensamento que é uma coisa que diferencia a gente dos irracionais, né? E a gente é um Sim. adulto, né? Não tem como você cobrar de uma maturidade de uma criança se você mesmo não consegue se controlar. Se você na raiva, você mesmo faz as coisas e depois a criança faz a mesma coisa, você fala que tá errado, essa criança não entende o que Não ela entendo. tá, o que você tá querendo passar, né? E parte também da É, desconstrução, né? Tipo, a gente. Os nossos pais reagem no impulso, né? Reagiam no impulso. uhum. Então a gente tem que. Tipo, a gente já tá um passo à frente porque a gente tem essa ciência de que a gente tem que parar antes de Uhum. reagir. Nem que a gente não E é consiga o tempo todo, né? Porque não é uma sim, coisa que, a nossa, eu gente vou tem muita fazer coisa sempre. que vai ainda, não. Tem um monte de coisa que vai no piloto automático ainda assim. Mas por que vai no piloto automático? Às vezes é porque, na verdade, os nossos problemas é quando a gente não tem ferramenta suficiente para conseguir gerenciar aquela situação. Né? Quando falta ferramenta, é quando a gente vai para o nosso piloto automático costuma dar muitos problemas. Então, quando a pessoa, às vezes, ela não consegue compreender aquilo dali e não fica se perdida, é muito importante ela procurar até uma ajuda profissional, justamente para que a pessoa, às vezes, consiga mostrar naquela situação coisas que passaram despercebidas e te dar ferramentas mesmo de como que você pode agir para fazer melhor da próxima vez. A criança, você tem que ter um cuidadinho, igual a plantinha que eu falei lá no começo. Sim. É uma No plantinha. período que eu fiz terapia, um negócio que eu achei muito legal, assim. Era tipo, eu falava, né, a situação, e aí a terapeuta, ela repetia aquilo que eu tava falando de um jeito para que eu visse aonde que estava o erro do problema. Entendeu? Uhum, O legal de procurar ajuda profissional é exatamente isso. Tipo, a pessoa não vai dar as cartas para você, tipo, ó, você errou nisso, nisso, sim. isso. Mas ela faz você ver o que tá certo, o que tá errado, onde você precisa Uhum, melhorar, de uma forma que, sim. tipo, sai de você. Uhum. Entendeu? Ué. Mas isso é para tudo, né, na vida, assim, qualquer relação que se tenha, não é só com a criança, mas é que a criança é uma questão mais delicada que você está tratando mesmo, de uma Você tá coisa que é sua moldando. É, responsabilidade, você está moldando um ser humano que ele está em construção e depois vai virar um adulto que pode não conseguir se gerenciar da melhor forma, então a gente tem que dar esse recurso para eles, né? sim. E essa coisa interessante, porque às vezes as pessoas vêm falar comigo assim, de repente, nossa, a criança me deu um soco do nada, nossa, a criança me deu não sei o quê. Aí você fala assim, tá, mas vamos lá. Como é que foi o dia? O que aconteceu? Aí você vai pegando umas pequenas situações ali que você fala assim, se a pessoa estivesse olhando realmente de uma maneira mais sensível, ela já ia ter percebido que aqui a criança já deu um sinal que não tá legal. Aí ela deu outro sinal aqui que não tá legal. Aí você teve uma reação já que já deixou ela irritada naquele sentido. Aí você só viu quando ela estressou, quando ela estourou. Mas você não viu o percurso até aquilo dali que você podia, às vezes, ter parado, né? Antes de Sim, ativar aquele gatilho daquela forma, né? Que foi feito. sim. E eu vejo isso muito no Nicolas, na verdade. Ele tá com um comportamento meio agressivo, assim. E aí eu não sei dizer em que ponto é a questão da referência. Em um mês, não sei se apresenta uma referência significativa, toda essa bagunça de, né? Porque daí, querendo ou não, a gente acaba que grita mais, a gente explode mais, né? Não que a gente vai, né, bater realmente, mas a gente Mas a paciência reduz, né? A sim. irritabilidade fica maior. E aí, que nem assim, hoje eu percebi ele se controlando no chamar a atenção da Heloísa.
A gente teve que passar o dia fora, tudo. E aí a gente pegou e falou, filho, né, traz a Heloísa pra cá, que ela tá indo pra muito longe. Aí ele foi, pegou, puxou a Heloísa, né, jogou os braços pra cima, gritou, sapateou. Aí ele pegou, juntou as mãozinhas assim, colocou do lado, saiu de perto dela, veio pro Se lado, a gente, tipo, controlando. ele fez aquilo que, tipo, a gente tem que fazer mais, né? Uhum. Parar, respirar, sair de perto, Respirar, depois sair. voltar. É, Pedir mas ajuda se for, se for isso, preciso, né? é. Ainda brinquei com a mãe, falei, viu, ele tá melhor que eu. Já Bom, me a ideia é superou. essa, né? A ideia é Sim, essa, a gente conseguir fazer com que eles realmente sejam melhores do que a gente, porque é assim que a gente vai evoluindo, né? sim. Aqui o Valmor também falou assim, tem uns comentários aqui, gente, eu acabei, desculpa, não tô conseguindo acompanhar direito. Acho que essa situação de isolamento aproximou mais pais e filhos, acabou gerando novas situações, em muitos casos reforçando laços e outros aumentando os conflitos. Realmente, é a questão da terceirização, né, que a gente tanto fala, muitas pessoas viveram nesse automático por muito tempo, e aí chegou a pandemia obrigando que você tivesse uma relação de pai e filho. Que você E seja aí os presente, choques né? começam. Os choques começam, porque aí você não tem o seu tempo que você gostaria de ter, a criança mudou a rotina também, então às vezes ela não está brincando, está tendo o contato dela. Isso aí foi, né, muito movimentado na vida dela. Tá mais dentro de casa, você não pode sair. Aí entra nesses choques ali que quem tem que ceder são os adultos, né? A gente Sim. que é o adulto da relação. Quem é mais experiente cede primeiro, né? Acho que nem E a gente sempre quer. ceder em si, né? Mas mostrar uma É, opção melhor, assim. é porque Que é que nem é o guardar nosso papel, né? brinquedo, né? É, que nem guardar brinquedo. Ah, vai me guardar. Assim. Tipo, ah, que legal, vamos competir quem guarda mais É, rápido, entendeu? é. É, Tem as opções, né? O lado lúdico, que a Jaque tinha falado antes. Aí que a ludicidade faz mais sentido, né? Cada vez mais importante. Né? Sem isso, a gente realmente é é, complicado. e é E aquela aí tem coisa, né? muitas questões. Se o pai ou a mãe não se dedica a ler um pouco sobre, tipo, Perdido. não busca entender, fica Uhum. perdido, né? Não sabe como reagir, né? Foi É, aquela por coisa isso que que fala. também teve muita separação também, aí teve casos de aumento de violência doméstica também, esse caso, porque não é só em relação aos filhos, né? É em relação, às vezes, aos cônjuges mesmo, ou pessoas, né, companheiros, que estão, mas assim, antes estavam no ambiente de trabalho, só se viam quase de noite, na hora de dormir, não tinha muito problema, e Ficavam com a depois parte começou a boa do ficar. relacionamento, né? E aí depois no conviver mesmo, se a gente fala muito de egoísmo, né? Então é Pois complicado. é. A Jaque falou de live incrível, super produtiva, amei, que bom que você Obrigada. gostou, já. A Thaís falou, infelizmente os pais reagem no impulso muitas vezes e logo depois se arrependem. E é uma parte importante, inclusive, Thaís, né, da gente se arrepender mesmo. Porque muitos pais acham que eles não erram. E também, e a questão, de novo, de ser reverência, né? Se você erra e não pede desculpa, mas quando seu filho erra, você quer que ele peça desculpa. Né? Então a Mas gente reconhece também o tem. erro. Olha, a mamãe está tentando mudar a forma de ver, percebendo algumas coisas que realmente está fazendo errado, eu quero mudar. Vou cometer erros ainda? Vou, mas eu estou tentando melhorar. É que aquela coisa, né? Quando o arrependimento acaba que vem seguido do comportamento recorrente, tipo, também não muda muita coisa, né? Por exemplo, ah, eu fiz, me arrependi, vou fazer de novo. Entendeu? O arrependimento tem que vir junto com a mudança, senão não resolve. Sim. É, não, senão fica só no pedir desculpa, é igual a criança, quando já percebe lá também que você força muito. Esses dias a gente estava conversando no grupo a respeito disso, até sobre pedir desculpa. É uma questão que a gente tem muito estruturada do pedir desculpa, mas assim, se você só tem pedido de desculpa, sem colocar depois o que você pode fazer para reparar aquilo dali, não trouxer alguma uma reflexão para a criança já vai ser aquela, às vezes, que depois já faz negócio, já tá pedindo desculpa e acha que tá tudo bem. Ah, é só pedir desculpa que tá tudo bem. Não é assim. Né? Às vezes é até melhor a criança não necessariamente pedir desculpa, mas ir lá ajudar, por exemplo, o amigo a tentar cuidar, dar um abraço, né? Tentar de outras formas do que só falar desculpa, né? A gente tava entrando nesse período, assim. A gente falou, não, É, filho, você fez, tá bom, tudo bem, tem que pedir desculpa. Aí esses dias ele pegou, derrubou o negócio, desculpa, entendeu? Tipo, e já foi fazer de novo, entendeu? Aí a gente tem que ficar, não, você desculpou, mas desculpa não resolve o problema, né? Vamos a gente ainda tentar fazer isso melhorar aqui, aqui. é. Aí leva para limpar junto, né? Leva para trazer as consequências naturais daquilo dali. Enfim, tem essas outras questões, né, que dá pra falar. Tentando voltar aqui, a Carol tava falando assim, os incríveis 2 anos. Ah, pois é. Porque tem muita gente que fala assim, ah, The Terríveis Terrible dois. Two, né? Os terríveis 2, mas na verdade são os incríveis 2 anos. Se a gente tivesse essa concepção assim, a gente lidaria de uma forma menos frustrante. Porque é óbvio que é desafiador. Ninguém tá falando aqui que não é. Ainda mais se você tem um filho de temperamento forte. Aí que o negócio realmente é complicado.
né? Eu tenho Tô filho com aqui também dois. de temperamento forte. Imagina, e aí vocês todos são da raiva, é a casa da raiva, né? Então, Sim, a gente assim, tava se não torcendo se para que um trata, é deles fosse choque o tempo inteiro. melancólico. Nenhum dos dois é calmo. Os dois são da raiva. Aí É para juntei meu aprender marido, que raiva. também é da raiva. Aqui em casa é Ó, um. é É, um potencial de explosão muito grande, né? Se vocês não sim, conseguirem realmente ajustar, entender, é a vida falando que se a situação está se repetindo ali, é porque tem que aprender com aquilo ali. O que aquilo ali é. está te trazendo, o que pode te melhorar nessa situação, né? Como que você pode explorar o seu potencial, né? Dessa forma positiva, porque realmente é trabalhoso. E para mim também, que o meu filho, ele é o meu oposto. Assim, ele tem muita coisa parecida comigo, assim, vai construindo, vai ficando com alguns jeitos, né, parecidos, mas Uhum. estruturalmente, eu, melancólica fleumática e ele sanguíneo e provavelmente colérico, é um negócio que, assim, ele é a água, eu sou óleo, e se eu não consigo, eu como adulta naquilo dali, não consigo me colocar no lugar dele e tentar respirar fundo, né, se eu quiser trazer ele para minha forma de funcionar, não vai dar certo, vai dar choque, certeza, né? E a gente não Sim. resolve nada. Então, eu tive que Nem eu e aprender Nicolas muito. aqui, nós temos muitos do sanguíneo aqui, assim. Só que ele ainda, né, Uhum. tá em processo da Ah, gente é. descobrir. A Heloísa, sanguínea todinha, mas ela tem 1 ano, né? Dá tempo de Aham. mudar. Mas, meu Na Deus do verdade, é que a céu. gente percebe mais é quando, assim, tá eu brinco com o pessoal assim, a criança a gente consegue perceber lá para 6, 7 anos, a gente consegue ter uma noção Definir. melhor, né? Mais definida sobre o temperamento. Mas quando a criança está numa escala muito grande já no temperamento, assim, se a gente pensar numa régua, quando ela estiver lá numa extremidade, fica fácil de você identificar. Tipo assim, o Gustavo já veio Sim, de cara, eu consigo identificar se ele é sanguíneo. Pode até ser que, por circunstâncias da vida depois, o sanguíneo fique ali num subdominante mas vá. ali e tal, e outro lá. Mas ele é sanguíneo assim, eu não consigo sair com ele na rua sem ele chamar a atenção de todo mundo. É um palhaço que quer fazer todo mundo rir, quer ser o centro da atenção, é extremamente vaidoso, fala alto, não gosta de dormir, é a questão mais do colérico nesse sentido, né? Apesar do sanguíneo também não gostar muito de dormir. Só que o colérico tem mais isso, né? De não querer dormir mesmo. E aí que você entra no problema de comparação também com os filhos das outras pessoas. Fala assim, ah, não, mas um recém-nascido dorme. Ah, não, porque o filho tá certo dormir. Aí você entra em consultoria de sono, né? Entra em outras coisas assim nesse sentido. Você tenta padronizar uma coisa que não é padronizada, Não é padrão, sabe? né? Gustavo, ele, com recém-nascido, dormia 8 horas no dia, no total. Ele andava 2, 3 mamadas acordada e chorava pra caramba. Aí você entra também na desconexão emocional, tem 300 mil coisas que dá pra falar nesse sentido, né? Vai, vai É assim. muita coisa, é muita coisa. Deixa eu tentar pensar mais alguma. Quanto tempo a gente tem de live? Ó, a gente já tá em 1h20 de live. Raiz, tem alguma Nossa, coisa que você esteja aí pensando pra gente conseguir encaminhar para terminar assim a live? caramba, tô sem ideia de encerramento. Por mim, a gente vai, né? Vai É difícil. A emendando. outra, a live com a Ana, a gente chegou em praticamente 2 horas de live. O pessoal Ixi, acabaram com a minha colaborando, assim, bateria. nesse. Eu perdi o Porque já encerramento. não. A ideia é até o flow, é perder a noção. Se vocês aí também que estão assistindo estão perdendo tempo que nem a gente, vocês estão em flow também junto com a gente. Então, assim, a ideia é essa, né? O papo em A flow gente é tinha que isso. A fazer gente... uma roda com todo o pessoal Isso que é vai muito participar legal. das lives e todo mundo, né, fazer essa troca junto, assim. Eu acho que seria É, muito legal. isso vai ser muito legal. Eu acho que talvez mais uma coisa que a gente tem que sempre parar para analisar, além de trazer, né, essa autorresponsabilidade para a gente em relação aos filhos, é de conseguir. A gente está sempre remando contra a maré quando a gente tenta uma educação mais respeitosa, uma educação mais consciente, né? Tudo que sai nesse piloto automático. E uma questão que eu vejo também muito disso é essa obrigatoriedade, né, que eu estava falando antes, sobre as crianças serem delegadas, serem terceirizadas, né, porque você tem que voltar à sua vida, porque é dessa forma e tal, né, essa pressa que a sociedade tem de voltar ao que era antes, mesmo que a qualquer custo, né, a criança às vezes está ali com 6 meses, a mãe, por exemplo, tem que voltar para o trabalho com 4, 6 meses, ainda amamentando, é uma coisa que é surreal. É Porque tem uma desumana. questão da fusão É emocional, desumano. a mãe está voltada para o bebê, a mãe é uma mãe bebê, o bebê é um bebê mãe, eles estão fusionados. Então, esse desrespeito à fusão emocional já nesse sentido gera muitos problemas. É claro que requer muito da gente, mas é um momento que eles precisam dessa conexão com a gente. E aí a gente entra muito numa questão que eu acho interessante a gente falar de o que é natural e o que é normal, né? Porque as pessoas falam assim, ah, mas é normal você voltar, é normal.
pode às vezes até ser normal hoje em dia, né, na sociedade, que se volte, né, que se deixe os filhos, que se terceirize, etc. Uhum. Mas isso é natural, Não. Não precisa né? nem pensar muito para responder a reflexão, né? Tipo, não é. Não é nada, né, natural. Assim, a gente, ainda mais nesse primeiro momento que a criança precisa tanto da gente, né? Aqui deixa eu ver, peraí, o pessoal comentou aqui, calma aí. 1 hora e 20 de live aproximadamente, excelente, parabéns. Aí a Ana Paula falou aqui, também temperamento forte. Pois é, aí a gente vê algumas situações que até se repetem, né? A Thaís está Sim. falando, na escola é muito comum quando os amigos se desentendem, fazer com que se abracem. Pois é, o forçar, né? É a mesma coisa, inclusive esses dias eu estava falando isso é, com uma amiga minha também no grupo, que estava falando sobre a questão de dividir brinquedo, né? Não tem nada a ver com a live até isso, mas isso aqui me remeteu a isso, né? A gente tem muita ideia, assim, de que a criança tem que dividir, que tem que dividir. Eu sei que a gente precisa estimular isso. E aqui também é um tema que eu penso dessa forma, né? Não sei qual que é a sua opinião a respeito disso, e provavelmente aqui vai ter alguém que discorde disso também. Mas a gente tem uma tendência a achar que a criança tem que dividir, porque é normal, você vai brincar com seu amiguinho, você tem que dividir, você tem que saber dividir suas coisas, porque senão você está sendo egoísta. Mas para refletir, assim, a gente chega num parquinho com a criança, aí a criança tá com os brinquedos dela, chega uma criança que ela não conhece e ela tem que dividir os brinquedos dela. Se chega alguém na rua para você, que você não faz o menor sentido, você fala assim, me dá seu celular? Ou me passa a chave do seu carro? Você vai falar o quê pra essa pessoa? Concordo contigo. Tipo, não, é Você vai falar, meu. não, eu falo, não, mas você é egoísta. A gente vai falar, não, mas é meu, isso daqui é meu, não, isso aqui eu não te dou, é meu, é meu. E o que a criança faz no parquinho? Né, assim, Tem gente por que vai que mais que longe o e fala, nosso nossa, mas você carro. tá comparando com o celular, com o Aí que eu quero carro, chegar não tem nisso, nada falar assim, nossa, mas é no nosso mundo, né? No nosso mundo adulto. a ver. E a criança, Ué, para mas a criança, o valor do brinquedo dela é o mesmo valor que um carro tem pra gente, um sim, celular tem pra gente. Ou nem precisa ser isso, o livro aqui, meus livros aqui, olha, é difícil eu querer emprestar. Eu sou pegada. não presta. Vou deixar assim, você vai tomar cuidado? Você vai cuidar muito bem disso? Não, não vai cuidar muito bem? Então, vem cá, pode vir, filho. A quem que apareceu. Oi! Ó, fala oi com o pessoal. Fala, oi, pessoal. Oi! Estamos aqui! É o Tudo bem com sanguíneo. você? Você quer mais uma? Vou fazer mais pra você. Mamãe tá terminando aqui, tá bom? Então, assim, é o sanguíneo, entendeu? Aí, ó. A representação do sanguíneo. Né, Ai, filho? que lindo. Bom, eu acho que é isso, assim. Eu não tô tendo. Montou, que legal, filho. É o nosso chamado Então, para assim, encerrar a live. eu acho que o Gustavo deu um jeito de trazer o encerramento que a gente não sabia como encerrar. Ele já trouxe pra gente. A Carol falou aqui que precisa de 24 horas de live, concordo plenamente, porque é difícil às vezes de começar, mas quando a gente começa, é tanta coisa conectada uma com a outra que quando você vê, né, não tem tempo suficiente. Aí a Jaque Sim. falou, dói muito, aconteceu comigo com o Miguel e vai acontecer novamente com o Theo, o Joshua desde já mexido muito. Eu não Isso entendi. de voltar pro trabalho. Ah, sim, de De, voltar de voltar pro pro trabalho, ter que trabalho. deixar o pequeno numa escolinha ou com. É. Blá, blá, blá. Isso é muito doloroso para a mãe e para o bebê. E assim, a gente pensa assim, isso me lembrou também de uma outra situação de uma amiga minha que ela já estava assim, eu acho que até com seus 5, 6 anos, ela ficava direto com a babá. A mãe tinha muito essa questão de trabalhar para conseguir dar uma vida melhor para ela. Tinha a melhor das intenções, e todo mundo tem isso, né? Mas ela Sim. se sentiu extremamente negligenciada pela mãe. Ela tem essa sensação dentro dela, às vezes, né, de que a mãe preferia estar de outra coisa, por mais que assim ela consiga convencer às vezes racionalmente, né, o nosso inconsciente às vezes não acompanha isso e a gente fica Sim. preso nas nossas feridas da infância e se a gente não procura tentar formas, né, alternativas de conseguir lidar com É, isso, é muito complicado. eu passei por isso também. A minha mãe trabalhava de manhã, de tarde e de noite. E eu ficava com babá quando não em escola, né? Ou então com a avó. É. Aí, assim, tipo, eu comecei a entender um pouquinho mais esse lado da. Tive, né? Minha adolescência um pouquinho revoltada, tudo. Tá Uhum. aí a mãe que não me deixa mentir, tá assistindo a live, inclusive. Mas a. Mas assim, hoje, tipo, eu entendo assim, que ela queria, né, trazer uma referência diferente da que ela teve, talvez, Uhum. né?
queria uma vida diferente pra gente. Então ela se matava de trabalhar e a gente começou, né, a ter a noção disso, de que a gente não estava sendo, né, sendo abandonadas depois de adultas, né? É uma consciência que a gente vai construindo depois, mas é uma questão assim que a criança ela quer presença, né? E aí tem até um outro post que eu falei, essa questão, às vezes pais e pais querem comprar tudo melhor, pensam às vezes a criança vai nascer, pensa no melhor quarto possível, pensa não sei o que, não sei o que, e quando a criança nasce, não está disponível para ela, porque aí tem o trabalho, e aí junto tá com a babá quando não está com o trabalho, e quando você vê tá com um monte de gente, e quando, né, você Sim, a vai ver criança assim, tem que mas estar com quanto a tempo melhor você passa com escola, essa com o melhor criança? brinquedo. Se não tá com você, faltou você, né? Sim, Então, assim, é uma questão que é dolorida e não é para questão de trazer culpa nem nada para isso. É uma questão mesmo de reflexão, o que que a criança pode estar absorvendo. E às vezes a criança traz isso para fora, o que é muito bom, se a gente parar para pensar no aspecto positivo, né? Que a sim. criança está demonstrando, trazendo para fora aquilo que ela está sentindo. Só que às vezes acontece da criança não estar Não falando saber aquilo dali comunicar. e ela vai criando, né, crenças a respeito do seu merecimento, a respeito do seu valor, enfim, acha que qualquer coisa é mais importante. E aí a gente vai para muito problema nos adultos nisso, né? O Valmor falou assim: essa 1 hora por semana de bate-papo em busca melhor para os nossos filhos tem sido muito positivo. Parabéns. Ah, que bom, aprendendo muito. Isso é muito bom, gente. Aí a Ana falou: já conversamos sobre isso, né, Karine? Concordo muito contigo, penso da mesma forma. Acho muito legal. A Jaque falou: oi, oi. Todo mundo dando oi aqui pro Gustavo. Que apareceu na live. A gente tem que ter o apoio para ficar lendo os comentários pra gente em tempo real, né? É Te ver difícil, depois. Pois é, e é tão pequenininho aqui, eu tento fazer a live com esse óculos, por exemplo, não consigo, não dou conta de ler. É, eu Na tô aqui assim, natureza, pertinho, né? na natureza que é melhor, sem julgamentos e resistência, a vida está fluindo independentemente das nossas opiniões, isso aí. Aí Sim, a Ana falou, live maravilhosa, gurias, parabéns, obrigada. Aí é sua amiga, né? Graças por todo o compartilhamento. sim. Eu não sei qual que é o nome dela, que está Laura, abreviado. A Laura. crescemos juntas. Carlos, Carlos falou, a preocupação é não acreditar na vida do Criador. A Jaque, parabéns, meninas, show sensacional. A gente meteu o louco na avó, né, Raiza? Fases. O avô falou, está aguardando a próxima live. O Carlos falou, o sofrimento que os pais passam fazem com que eles desejem o melhor dos filhos, não passa pelo que eles passaram, na verdade, está em desejar o que eles sejam, né? E isso também tem muito assim, é a Sim, questão quando eu trago muito aqui isso, muita gente às vezes fica ofendida, mas eu quero até deixar isso bem claro aqui. Não se trata de culpabilizar os nossos pais por qualquer coisa que tenha acontecido. Eles deram o melhor do que eles puderam e deram o mais importante para a gente que é a vida, né? E fizeram com toda a melhor intenção tudo, tudo, até o que a gente pode até criticar hoje ou achar que é de uma outra forma. Isso é uma questão superada. A questão é o que fazermos em relação a isso. A gente a sabe que partir feridas daqui, né? foram causadas. O que a gente sabe também que pode ser interessante da gente parar, né, de fazer aquilo dali e dali para frente. O que a gente pode fazer de melhor, né? É buscar realmente a evolução. Sim. Aí que nem a Thaís aqui nos comentários é a minha mãe. Aí, tipo, a gente levanta esses questionamentos assim juntas, geralmente. Porque assim, eu não tenho muito com quem desabafar sobre o meu maternário. Então, o meu socorro é ela. Entendeu? Então, tipo, Mas eu é. falo, mãe, isso que a gente tá fazendo, isso que, né, tá errado. Dela raiva, mas eu fazia. Eu falei, mãe, mas isso passou. Entendeu? Já aconteceu, já resolveu. Já foi. Entendeu? Vamos de Eu outra quero ajuda forma. pra gente resolver agora. E aí acaba Uhum. que, tipo, eu vejo ela tentando mudar também com relação às crianças, entendeu? Com relação Isso até é mesmo muito à minha irmã, que já legal. é uma mulher formada, entendeu? Uhum. Tipo, mudando essas concepções, assim, agindo de uma forma um pouquinho mais diferente. Uhum. Mas isso é importante, a gente realmente, assim, eu acho super relevante isso quando a pessoa está aberta. Tipo assim, eu realmente fiz aquilo dali durante a minha vida toda, mas eu entendo hoje que, de acordo com todos os conhecimentos que a gente tem, com toda a era da informação que a gente vive, que não é a melhor forma de se fazer aquilo dali. Então, Tem vamos a tentar Jaque fazer também. de uma maneira diferente, uma maneira melhor. Então, me acompanha nisso aqui. Eu tive muita resistência, por exemplo, da minha mãe no começo, em relação à atividade de vida prática com o Gustavo, em relação à disciplina positiva, em dar autonomia e independência. Porque para ela é sinônimo de cuidado ela fazer tudo por, não deixar fazer. E aí Uhum. gerava uma complicação às vezes, né? Até ela conseguir compreender que para o Gustavo era interessante, até porque uma criança de temperamento da raiva, ela, assim, não só clama por autonomia, ela te exige autonomia, ela quer fazer as coisas sozinha.
Então, se você não deixar isso, você vai gerar outros problemas com essa criança. Sim. Então, é interessante você perceber isso e tratar dessa forma, trazer a criança para o seu convívio, pelo exemplo, pela presença, e aí a gente, né, enfim, pensar dessa E o forma. interessante é buscar entender essa questão da autonomia da criança nos sinais que ela dá, né? Por exemplo, a Heloísa chegou no período em que ela não quer comer se não for sozinha. Então Uhum, você oferece, ela não quer comer. Mas se você dá o uhum, garfo na mão dela, ela come, repete, entendeu? uhum. Essa questão da autonomia, tipo, às vezes a criança não está comendo, porque está doente, alguma coisa assim, que tem que encher a criança de bolacha. É porque ela está precisando da autonomia, né? Ela Sim, ela precisa daquilo. clama. A criança Sim, sinais, só ela... que às vezes o que acontece? Aí nesse ponto também eu até entendo que foi uma coisa que acabou sendo ratificada, porque como eu sou melancólica, minha irmã mais velha provavelmente também tem o primeiro ali, mais da tristeza também, a minha mãe, a gente não tinha esse ímpeto, essa ação, porque a raiva ela traz a ação, né? Traz Uhum. essa briga assim já pela individuação, mesmo quando a criança ainda não tem capacidade de fazer aquilo ali. Às vezes a criança está com 5, 6 meses, não consegue nem pegar o negócio e ela quer, porque quer fazer aquilo ali sozinha, né? E a gente precisa respeitar e estimular isso. Mas as crianças da tristeza, elas são mais passivas. E aí a gente tem um outro problema. Isso aí a gente pode fazer uma live sobre temperamento que eu acho maravilhoso, porque Próximo. assim, para mim é manual de gente, eu preciso fazer isso, né? Já tenho os vídeos até aqui, né? Mas assim, eu acho muito importante a gente trazer, porque quando a gente analisa isso, a gente tende a falar assim, nossa, meu filho dá muito trabalho, geralmente quando tá da raiva, mas se você parar para analisar que a criança da raiva ela já tem uma energia de fábrica que você precisa conduzir aquela energia, eu te pergunto, o que é mais fácil, você conduzir uma energia ou criar ela? Porque quando você está falando de pessoas da tristeza, elas não vão geralmente dar trabalho. Fala assim, nossa, minha filha é muito tranquila. Ela dorme pra caramba, ela faz tudo que eu quero. Não, e eu nem entendo isso que vocês estão falando. Espera a adolescência dessa pessoa. Sabe por quê? É uma mola. Você está pressionando ali, você não percebe, sabe? Porque é muito fácil você passar dos limites quando não tem resistência. De repente, quando você vê, você vai perdendo a mão e você vai apertando, apertando, apertando. Chega na fase que está na individuação total, ela vai fazer assim, vai se rebelar. De uma forma ou de outra, ela vai. Então, assim, nesse ponto é interessante até as crianças da raiva, porque elas apresentam resistência. Elas falam, não, isso aqui não tá legal. Não vou fazer dessa forma. Você vai falar não para mim? Não, não quero isso, não vou fazer isso. E aí, se você for no choque, a relação perde-perde, ninguém se favorece com isso. Sim. Então, isso eu acho que é um tema que eu vou ainda trazer numa outra live, ainda que seja falando sozinha ou falando com alguém. Se você quiser falar Se também, precisar também. efetivamente, a gente vai falando. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente pode já encerrar a live, até porque daqui a pouco ela vai cair mesmo. Já temos aí, Uhum. sei lá, 1 hora e 40 e poucos de live já, Raiva. Esse negócio de 1 hora de live tá indo 2, eu tenho que dar um jeito nisso. Sim. Então, temos Mas que é fazer um isso, gente. roteiro. Temos, Muito porque o obrigada que flow é isso. participou. Obrigada, gente. Eu agradeço profundamente cada um que esteve aqui, que contribuiu. Enfim, os comentários de vocês sempre fazem a gente pensar em mais alguma coisa que a gente deixou para trás. Eu quero muito agradecer, quero agradecer também a Raiza, o assunto foi muito bom. A gente estava assim, Sim. ansiosa, né, Raiza? Mas assim, Uhum. tudo fluiu. Tudo fluiu, isso que é a coisa mais importante. E sigam a Raiza, Sim. gente. Depois coloca de novo aí os seus perfis. Você colocou já o Alfa, não sei o quê. Ah, Vai pegar a pizza. A Carol também tá falando amei, parabéns, obrigada, gente. E é isso, Raiza, quer falar alguma coisa? não, gente, só agradecer mesmo o pessoal que participou ativamente, né? Interagiu com a gente. Porque a gente só falou, E né? Falou, falou, falou. falou. E é difícil às vezes E, ler aqui, desculpa o comentário aí que passou, teve comentário que eu vi que eu não consegui responder, mas qualquer coisa me manda também no direct aí, a gente vai sim, conversando, conversa com a Raiza também, enfim, é isso daí, tá? estamos à Então, disposição. Inclusive para dar, né, exemplos práticos de como lidar com determinadas situações, né? Que é uma troca que a gente faz no direct uma da outra, né? faz, Principalmente a eu gente pedindo conversa socorro para muito. Karine. Não, Tipo mas assim, as trocas são assim, e às vezes com uma coisa que uma posta, outra fala assim, nossa, não é que eu não tinha pensado nisso? É por isso que é importante às vezes a gente compartilhar, né? Eu com a Ana também, direto também, a gente conversa muito. Tem pessoas assim, que realmente elas viraram amigas, né? Vocês viraram minhas amigas. A gente não se conhece pessoalmente, mas é como se conhecesse.
Então, assim, Sim. é muito E um incrível dia isso. vamos nos conhecer, né? A gente tem que. Vamos, ainda vamos. Quando eu Vai for rolar para o um sul, café. eu já passo aí acaba, a gente já vê a Ana também e todo mundo se encontra. A Ana mora em que cidade? Dá pra gente fazer a Via Sacra, né? Vai Cachoeirinha. visitando. Em Cachoeirinha, né, Ana, que você mora? Acho que é Cachoeirinha que a Ana mora. Dá pra gente A Ana fazer. tá. É Você que porque tem mora um mais delay longe, também dos entendeu? comentários. Você que Tudo que eu mora mais comentar, longe, a você gente vem. entra agora. É, eu já passo de Brasília, vou descendo assim, já vou pro sul. Só não me esperem no frio, porque o frio, eu tô fugindo desse frio daí. Se aglomerar tudo junto, a Ana tá falando, é isso Acostuma. aí, vamos pegar o pessoal no meio do caminho. Então é Daqui isso, a pouco gente. É estamos tudo isso, a vacinados. cachoeirinha. Bom, ou a gente encerra ou a live vai cair de qualquer forma, gente. Gente, Obrigada tchau. por vocês Boa estarem noite. aí. Um beijo. E semana que vem tem mais. Ainda não sei como é que vai ser. E a gente vai no flow desse jeito também. Um beijo, Tchau, gente. boa noite. Tchau. Boa noite.